Bem-vindo ao Off Topcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, aquela que tem a alma de abuelita, Thaís Alves. Eu mesma, Brasil 2018. Pessoas, olha, hoje a gente vai falar de uma coisa. Primeiro, que hoje é um dia especial. É verdade. Porque hoje Um dia de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. E um dia especial de cada vez. É verdade. Porque agora, essa última semana, batemos na segunda meta aí do Apoia-se. E por conta disso, estamos tendo 2 podcasts por semana, então você não está errado. Não, é isso aí. Porque hoje é terça-feira pra vocês. Exatamente. E vocês já estão tendo podcast. Aí você pode estar pensando, ué, o que aconteceu? O que tá acontecendo? Será que hoje é sexta? Será que eu dormi demais? Será que me congelaram de sair na sexta-feira? Será que eu peguei uma tarde e viajei no tempo? Não, é terça-feira mesmo, porque agora os nossos podcasts saem às terças e às sextas. É isso aí. Toda terça-feira vai ser Off Topcast? Não. Não, Calhou não. desta terça-feira temos Off Topcast porque esse assunto estava sendo muito pedido. Tava Muitas mesmo. pessoas estavam pedindo Nossa, One Day at a Time, todo cara. mundo pediu no grupo do Telegram. Tem muito fã de One Day at a Time lá. Sim, e no Twitter também várias pessoas falaram Sim, pra gente. sim. E foi uma série que a gente relutou um tantinho pra ver, mas quando pegamos pra ver foi amor, foi paixão. A la primeira vista. À la primeira vista. Cara, uma série muito boa, uma série Muito muito boa. bacana. Tá aí pra todo mundo assistir? Sim, No Netflix. É original Netflix. Sim, essa nova é original Netflix. A gente vai falar mais sobre a série aí, sobre de onde ela vem, o que ela fala. Se você não assistiu, por que vale a pena assistir? Melhores Enfim, momentos. Exatamente. Vamos só fazer aquela pausinha pra tomar o nosso rum. Nosso rum. Nosso cigarro, nosso charuto. É, só mais um dia comum em Havana, Cuba. Sim, vamos falar aí sobre essa série maravilhosa, cara. One day at a time. Thaís, fala pra gente, porque você, assim como eu, você é uma fã inveterada de sitcoms. Pra caramba. E você também não sente... Viciadíssima. Pois é, você também não sente que hoje em dia, tipo, hoje que eu digo assim, na época que nós estamos, a gente tá meio defasado de sitcom? Você também não sente isso? Porque a gente teve uma era que era muito sitcom. Era muito forte, Sei lá, né? anos 90, ali, finalzinho de 90, 2000 e pouco. Tinha comecinho, muitas, tinha muitas, muito, né, muitas. cara? Eu vou citar aqui, top of my mind, algumas. Aham. Friends, Seinfeld, Mad About You, That 70 Will and Show. Grace, That 70 Show, Mike and Molly, Full House, Eu, a Patroa e as Crianças. Aquele... Tem um monte. A Vicky, a Everybody Menina Loves Robô, Raymond, Alf. Vicky, Alf. Olha quanta. O gênero ele é Pois muito rico, pois né, o cara? gênero de sitcom, e você vê que ele morfa de vários jeitos, né? A gente tem desde séries de sitcom sobre famílias, né? Que era o caso ali, por exemplo, de Full House, de Will and Grace também, se eu não me engano, né? Ah, e aquele Married with Children também era uma família. Até The Nanny. The Nanny, exatamente, que era sobre uma família também um pouquinho disfuncional, né, pra época. Mas a gente vai desde de séries assim, que falam sobre famílias, envolvendo aí situações de comédia de situação, Isso, que é o gênero. Exato. Até coisas que beiram algo mais próximo do sci-fi, que é o caso do Alf ou daquele da Super Vicky, a menina robô. Que tem elementos, né, de Porque- sci-fi. Justamente porque o gênero sci-fi, há uns 30, 20 e poucos anos atrás, ele era tão forte que eles precisavam criar um sci-fi diferente a cada semana, quase. Isso. E aí, tinha que atirar pra todo lado. Pô, já falaram de família, então fala sobre 2 primos. Aí a gente tinha aquele primo cruzado. É verdade. Lembra? Que é uma massa, porque o original parece que um dos primos era grego e aqui ele era Ele era virou mineiro. caipira, Ele era mineiro. É. Aí, beleza, então fala sobre 2 primos. Aí saiu um monte assim que eram 2 caras, né? Isso. Aí, não, mas tem muito. Então fala sobre um grupo de mulheres. Aí tinha... Sex and the City. Sex and the City, tinha aquele Mas Golden Sex and the City não é Girls. bem sitcom, ele tem um pouco de drama também, mas ele Não, mas também não tem... deixa de ser umas situações de engraçado. Golden Girls. Golden Girls. Então, assim, Nossa, sim. então, não, já fizeram de mulher. Então mete um alien aí. Já fizeram de alien. Então coloca a menina robô. Acho que a Tem menina de robô é antes. tudo, Mas né? enfim, por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, a gente tá numa época que, assim, todas as séries, elas tendem a ser muito épicas, né? A gente tem aí o próprio Doctor Who, a gente tem Game of Thrones, Vikings. As séries que estão estouradas hoje, Sense8, essas coisas, elas são séries gigantescas, de proporções épicas e tal, que faz você teoria, faz você... São mais dramáticas, São mais dramáticas, né? Exatamente. Por mais que sejam de sci-fi, enfim, ou de fantasia. Sim, independente. Já o sitcom, ou a série de comédia despretensiosa, ela tá meio... Não que ela morreu, mas... Tá bem baixa. Quantos eu consigo pensar hoje em dia? Tem menos mesmo. Por exemplo, a gente tem aí alguns
que voltaram, né? A gente tem aquela... A que você tá assistindo lá, da mãe da filha, como é que é o nome? Gilmore Girls? Gilmore Girls voltou agora, né? Mas eu não diria que é uma sitcom, é mais drama também. Então. É mais drama. Mas, por exemplo, hoje eu só consigo pensar em 2 sitcoms, assim, sitcom mesmo, raizão, que é comédia de situação, que os episódios são isoladinhos, assim. Tem o próprio One Day at a Time, que a gente vai falar hoje, e o Brooklyn Nine-Nine. Maravilhosa. Que vai virar podcast também. Aliás, eu acho que é o melhor sitcom de hoje em dia, que tá ongoing, né? O One Day at a Time também tá ongoing, mas o One Day at a Time é da Netflix e Brooklyn Nine-Nine é TV aberta. Então é outra pegada também. Pois é, hoje em dia a gente tá meio defasado desse gênero, né? E o One Day at a Time, ele é o oásis, cara, quase nesse deserto que a gente tem de sitcom, né, cara? Eu acho que ele veio pra dar um alivião nessa questão. E assim, é uma série despretensiosa, você não precisa ter acompanhado um episódio anterior pra aproveitar o episódio da vez. Por exemplo, se minha mãe sentar na sala no meio, ela vai rir também. Exatamente. No meio da história, Uma coisa que eu acho interessante do One Day at a Time é que a fórmula dele é bem a fórmula de sitcom clássico mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente tá falando que a gente ficou numa seca por muito tempo, mas a gente teve 2 séries de comédia muito boas, muito grandes, assim, né? Nos últimos anos, que foi o Parks and Recreation e terminando um pouco antes o The Office, né? Só que eles eram um sitcom diferente, porque eles eram meio mockumentary, né? Mas eles entram como sitcom? Não, eles entram, mas eles são esses... Mas faz tempo que eles acabaram, né? Faz tempo que eles acabaram. Faz um tempo. E eles eram esse subgênero do mockumentary. O sitcom que é literalmente... São só situações... Tem tempo que a gente não tem. Clássico americano, né? Que é uma sitcom ou que se passa, sei lá, ou em Nova York, ou geralmente em Los Angeles, ou algum lugar da Califórnia, né? Sim. Já teve Grace and Frankie também, mas ele também tem drama. Então, o drama, ele tá... Porque assim, é uma coisa que a gente sempre fala aqui em casa, porque até eles agora muito de Wes Anderson, né? E pra mim, o Wes Anderson são filmes de comédia. E pra Thaís, né, são filmes de drama. Pra mim é drama. Porque o drama e a comédia, eles andam sempre de mão dadas, né? Boa, eu acho é verdade. O Grace and Frankie eu encaixaria como um bom sitcom. Como sitcom. Atual. Mas, de qualquer forma, ele é um sitcom que também começou nos últimos anos aí. A gente tava... é recente. É um que tá tentando trazer esse gênero de volta aí à alta casta das séries, né, cara? Mas o One Day at a Time é muito, assim, cruzão sitcom. Sitcom, assim... básico do básico. Sim, e é gostoso demais de assistir. Pois é, e ele é rapidinho, né? Você mata de uma vez. Meia hora, né? Uma coisa que pouca gente sabe, porque a maioria das vezes, né, a gente vai dar play na série e isso acaba que a gente não pesquisa muito sobre, mas o One Day at a Time, ele é um remake de uma série dos anos 70. Isso é legal de falar. Porque, vamos lá, como a gente tem o One Day at a Time hoje, né? Ele é uma série que trata sobre majoritariamente minorias, né? É uma família... Minoria latina. Não só latina, né? Porque tem a minoria LGBT também, mas né? a latina é a mais forte, né? Sim, então, mas esse é o foco. O foco da série que gera a comédia toda em volta são situações que envolvem minorias. No caso, elas são uma família latina, uma das filhas é gay, né? Lésbica, enfim... a gente tem ali o lance que ela é divorciada do marido. Que hoje em dia já não é uma coisa tão incomum, mas, enfim, tem. Ainda tem é o uma lance coisa... de que as crianças não têm figura paterna e quem é a figura paterna é o vizinho, né, o landlord, né? O senhorio, que é amigo da família. Então, assim, você vê que ela pega em várias situações ali sensíveis, né? Hoje em dia. Mas ao mesmo em especial tempo... nos Estados Unidos, no cenário político americano atual. E é muito interessante porque a primeira temporada da série, ela foi feita pré-era Trump. Foi mesmo? Eu imagino que sim, porque estreou em 2017 e depois 2018. Se ela estreou em 2017, ela começou... Eu sei, mas ela começou a ser escrita lá atrás, né? Até aprovar piloto, até produzir, até escrever. Até gravar, até deixar prontinha. Sim. Ela era pré-era Trump. Então, tem sim coisas sobre a situação de como ser um latino nos Estados Unidos... Mas a temporada 2, ela é ainda mais forte, ela pega pesadíssimo. Sim. Assim, do tipo, fala assim, o novo presidente, aquele merda. Tipo, assim mesmo, assim, claríssimo. E o legal é que, assim, a série original dos anos 70, ela também falava sobre uma questão sensível da época. Porque a gente tá, claro, né? A série dos anos 70, ela não tinha o lance delas serem latinas. Ela não morava com a mãe, ela não tinha um filho e uma filha. Era a história de uma mulher divorciada criando 2 filhas adolescentes e rebeldes. Porque na época, nos anos 70, ser uma mulher divorciada era escandaloso. Já era uma coisa enorme. Era uma grande coisa. Eu não preciso ir muito longe. Eu sou filho de pais divorciados. Minha mãe, né, me cria sozinho desde pequeno, né? Desde que eu sou nenenzinho.
E eu tô falando de anos 90, comecinho dos anos 90. E ela sofria E preconceito já foi difícil. por ser uma mãe sozinha. Claro, até Entendeu? hoje. Imagina até nos hoje. anos 70, Nossa entendeu? senhora. E isso é a única coisa aí que a série acabou mantendo, né? Porque a gente tem a Lupe, né? A principal, ela é divorciada do marido. Ela é divorciada. Com a diferença que a série hoje, por ela tratar desses problemas da sociedade e tudo mais, e de como as minorias são destratadas no cenário atual, ela acaba tendo mais toques de drama. Isso. Que na série antiga era bem sitcomzão mesmo, era comédia. Sim, tocava né? em situações dramáticas, mas a sitcom, ela pega a situação dramática e ela dá um viés de comédia pra deixar mais leve. Quer dizer, você vê que é uma situação super difícil, mas no fim tem uma punchline. Mas nessa versão nova agora do Under Time, que todo mundo assistiu, né? A gente não assistiu a antiga. Ela apesar dela ter esses punchlines, você vê que tem momentos que a série fica muito séria. Sim, Por exemplo, ela é bem dramática em certos pontos, sim. De cara, né, a gente tem ali um dos problemas apresentados é o lance dos pais da amiga da menina lá da filha dela, da Helena. Maravilhosa. Que são deportados. São deportados. Olha só, então, né? A gente já tá lidando na primeira temporada com uma questão que já estava acontecendo um pouquinho antes de começar a era Trump, que era o lance de deportar, né? Tem uma regra lá nos Estados Unidos que é assim: vamos supor que você não é americano, você tá lá, sei lá, turismo, mas seu filho nasceu lá, então seu filho é americano. E os latinos, todos os latinos que migram pra lá, então a gente tá falando de México, a gente tá falando de Cuba, a gente tá falando de todos os países latinos. Até Brasil, se você quiser colocar no bolo, né? Apesar de, como você gosta de lembrar, Brasil não é bem latino, mas enfim. O Brasil brasileiro é meio à parte, deveria ser considerado à parte. Depois a gente fala sobre essa questão. Se você foi pra lá, seu filho nasceu lá, ele é americano. Você não é americano? Se você ficar a mais, você é deportado. Mas seu filho pode continuar lá. E o que acontece? Separação das famílias. Não do jeito que tá acontecendo hoje, agora. que é uma loucura, Porque é diferente. Porque aí o filho também seria um estrangeiro. Mas nessa questão aí, o filho é americano e os pais não podem ficar com o filho. Uma das atrizes de Orange is the New Black é a Flaca e a outra lá. A Maritza. É uma delas. A Maritza. Aconteceu isso na vida real mesmo. Ela é americana e ela não conviveu com os pais, ela conviveu com tios, com primos, com os avós, porque ela nasceu lá. Eles não. E eles fazem isso, né? Pra dar uma chance melhor pro filho. E o filho nasce no país, eles vão embora e acaba que eles... crescem separados. Crescem separados dos pais, né? Que é justamente o que acontece com a abuelita na série, né? Exatamente. No caso, ela não nasce nos Estados Unidos, mas tem um programa em Cuba, porque o que acontece, né? Cuba é um país tomado pela ditadura, né? Pela ditadura. Então, existe um programa chamado Pedro Pan, que leva crianças pra lá. E tem um limite de idade, a gente descobre isso na segunda temporada. Tem limite de idade, são pra crianças que apenas. A gente até então acha que ela é uma das irmãs mais velhas, né? E na verdade não. Que ela tinha uma mais velha, que era velha demais pro corte. E ela nunca mais viu a irmã. Porque ela nunca mais viu ninguém da família, Exato. né? Ela não viu mãe, ela não viu pai, todo mundo ficou. Não, ela nunca mais viu. Assim, é uma coisa muito triste. E o episódio que a gente descobre isso é pesado, né, é pesado, cara? É tristão. Apesar de você assistir, você acaba chorando em alguns momentos ou fica com o coração apertado, porque apesar da comédia, ele toca num ponto, numa situação que existe verdade na vida real que tá acontecendo, né? Sim. Então, assim, são coisas muito pesadas. Mesma coisa acontece com a Lupe, né? A gente vê que ela tinha um casamento legal, isso vai sendo desenvolvendo ao longo dos episódios. Tipo, ela mostra que o cara era um cara legal, que eles tinham um casamento ele é um escroto, né? Vamos conver que ele é um escroto. Então, mas a gente só descobre isso depois, a gente não Sim, sabe. sim. Ele tem o benefício da dúvida. Um negócio legal da Lupe, né, da personagem dela, é que ela é construída pra trazer à tona discussões que por muitas vezes são ignoradas, né? Uma série que faz muito isso é o próprio Grace and Frankie, né? Porque ele trouxe luz ao lance de que pessoas mais velhas, elas têm direito de se divertir, de elas fazer têm uma sexo, vida normal. Sim. Então, assim, foi a série que ajudou a dar foco ali, a botar um spotlight em cima dessa questão. Dessa minoria também, exatamente. né? Dos velhos. O One Day at a Time, né? Dos idosos. Dos idosos. Mas o One Day at a Time, ele toca justamente nesse lance de que ela é uma ex-combatente, né? Ela tem lutou isso na também. guerra, A guerra. e ela sofre de PTS, né? Que é o transtorno pós-traumático. Exato. E você vê que é pesado, e ela tem que tomar remédio. Quantas séries você vê que tratam sobre isso, assim, sobre de grupos de apoio
sobre pessoas que foram pra guerra e precisam simplesmente externalizar o que elas estão sentindo porque elas estão pirando. E outra, tipo, você vê esse tema sendo tocado em drama. Em séries dramáticas ou em filmes de drama. Mas você não vê isso sendo tocado numa sitcom. Quando você coloca esse tema numa sitcom... ela fica mais aberta ao público geral, né? Exato, tipo, você tá vendo que isso aí acontece, tá lá, tá acontecendo na vida. Aqui não, no Brasil, porque a gente não tem guerra. Mas lá, porra, Afeganistão, teve muita gente que serviu, ela foi enfermeira lá, né? Porra, é uma coisa recorrente, tá aí, você tá cruzando na rua, de repente uma pessoa que tem o estresse pós-traumático aí, escuta ouve um barulho acho, e fica maluco. E acontece no dia a dia, entendeu? Sim. Então ela traz essa questão à tona isso é muito legal, porque como a Thaís falou, né, quando a gente tem isso num drama, quantas pessoas... E fica pesado. Você que tá ouvindo a gente, quantas pessoas você conhece que acordam um dia, puta, vou assistir uma série de drama foda. Mas porque o sitcom, a comédia, ela é mais democrática. É assim, todo mundo... Ela é convidativa, né? Ela traz exatamente. pra cá, pra casa. A comédia, ela, como a Thaís falou, ela é convidativa. Ela faz a pessoa querer assistir. Isso. E aí, quando você menos espera, ela te joga um tema sério. E assim, não é porque é uma série de comédia que o tema é tratado de forma jocosa. Não é. Não, de forma alguma. Ele é muito bem tratado, de uma forma bem séria, inclusive. Sim, e orgânica, né? Sim, super orgânico. Cara, enfim, isso é muito legal porque a Lupe, ela sofre disso e a série serve pra trazer um pouco à tona essa questão. Tem o fato dela ser uma mãe divorciada, que também, apesar de hoje em dia ser uma coisa muito mais habitual na sociedade, ainda existe... Porque, cara, gente babaca tem no mundo todo. E quem quer ser preconceituoso, escroto, vai ser com qualquer coisa. É verdade. Inclusive com mulheres que criam os filhos sozinhas. Sim, entendeu? isso acontece. Porque ainda. tem toda uma questão na série também que trata sobre o problema que você tem hoje em dia quando você é mulher e você tem que estar numa sociedade onde você é inferiorizada só pelo fato de você ser mulher. Só pelo fato de ser mulher. Uma das cenas, logo no comecinho da série, né? Ela tá lá no... Acho que é o primeiro episódio. Eu acho que é o primeiro episódio. É uma cena que vai ter uma reunião onde ela trabalha no escritório não, é o consultório. Na clínica, ali no consultório. Então ela trabalha com um médico, ela que é um personagem enfermeira, maravilhoso. tem um outro enfermeiro e tem a atendente, bem burrinha. Bem estereótipo. Eu tô esperando alguma coisa maior dela, eventualmente. Eventualmente. Enfim, e eles estão fazendo uma reunião lá, tal, pá, e a Lupe dá uma ideia. Aí os caras, não, deixa tudo como tá, não sei o que lá. Quer diminuir o tempo entre consultas. Isso. Né? E aí, eles não acatam a ideia dela. No dia seguinte, acontece o mesmo problema e o outro enfermeiro dá a mesma ideia. E o médico vira e fala, genial, vamos implementar. Ela fica pistola. Tipo, eu falei isso ontem pra vocês, que sabe? Que é importante também nesse ponto é porque antes desse... É que assim, isso acontece, mas... Até então, ela fica puta com as situações e engole. E quem coloca na cabeça dela que ela tem direito, sim, de ir falar contra o cara que é um escroto, que... É que ele não chega a assediar ela, né, no emprego. Não, mas é porque ele é um escroto. Ele diminui ela na função simplesmente porque ela é mulher. E aí, quem coloca isso na cabeça dela não é, por exemplo, a abuelita, que é a mais velha. Não, é a filha dela. A Helena. Porque é legal porque ali você vê que são 3 gerações de mulheres latinas vivendo na América. Então a gente tem a abuelita que, quando você para pra pensar... Mesmo. Quando você para pra pensar no conjunto de valores da abuelita, são aqueles valores tradicionais, porque uma mulher tem que estar sempre bonita, eu não saio na rua sem maquiagem. Eu não vivo em casa ela tá de maquiagem. Dormindo ela tá de maquiagem. Ela sempre fala... Ela não pode ser vista sem os brincos. Nunca sem os brincos, jamais. Ela fala que a roupa dela incomoda, mas tudo bem. Pra incomodar. Não tem problema, é assim que tem que ser, é assim que as coisas são. Sim. Aí a gente tem a geração do meio, que é a Lupe, que é a mãe, que ela veio da educação da abuelita, mas ela tá vivendo no século XXI. Ela cresceu nos Estados Unidos, né? Não, e ela já tá vivendo sob novas regras. E a gente tem a Helena, que a Helena é millennial. Ela é de hoje. Centênio, né? Depois que eu descobri que todos nós somos millennials. Ela é adolescente, ela tem 16 anos. Não, você sabe que tem esse lance, né? Que pela catalogização, a gente com 30 então, mas é a millennial. Helena não é a gente. A Helena tem 16, né? A Helena tem 16. 15, 16. Deve ser a nossa filha, sim. Entendeu? Então, assim, ela é
super nova geração. Ela é super feminista. Ela é super ligada nessas questões. Ela é uma... Ela é adolescente conscientizada. Ela é uma... Como é que se diz? Ela luta lá pra o lixo ser reciclado na escola. Ela é uma... Ela é super engajada. Ativista. Ela é super ativista, entendeu? Sim. Ela tá sempre lutando pelas minorias. O lance do latino, o lance LGBT o tempo todo. Ela descobre uma outra... Porque assim, o lance latino sim, né? Ela é latina, ponto. Mas ela se descobre uma outra minoria depois, né? Porque ela não é lésbica de cara. Ela tá se descobrindo. É muito bonito ver o desabrochar disso. Sim. Que aí ela tenta, ela fica com um garoto. Aí ela vai lá, ela se apaixona pela garota. Não, primeiro ela quer ficar com uma garota, aí ela já tem namorada. Aí ela... Mas ela também troca de ideia rápido, né, cara? É muito bom isso. Aí, né, tipo, não, fica... que Mas ela é bacana, como, é bacana o processo da Helena. Como todo bom... E isso é muito legal também pra mostrar, porque, de novo, é a série que ela desconstrói esses padrões pré-definidos, né? Tipo, é assim, o menino, quando é adolescente, ele não tem critério nenhum, ele quer pegar todo mundo. A menina não, ela quer só aquele, ela transforma num príncipe ou numa princesa, coisa... Idealiza. Idealiza, exatamente. A Helena, ela mostra como uma adolescente menina e um adolescente menino é a mesma porra. Quando a gente é adolescente, a gente não tem critério. É assim, ela tava com a ideia fixa na menina aí. Eu quero aquela menina, eu quero aquela menina. Aí ela descobriu que tinha namorada. Mas minutos depois a outra fala, opa, vamos aí. Porque não tem essa... mas é que adolescente é assim também. Então, cada dia tá de um jeito. Exato, só que o lance é que você tem esse... Quando é menina, ela se preserva, ela sonha. Não, ela quer alguém ali pra ser... Cara, a gente sabe pra quê. É adolescente, cara. Muito só falando da pele, bicho. Sim, e é muito legal porque as coisas são tratadas com naturalidade. Sim. E uma coisa que eu achei muito legal é que, por exemplo, quando ela sai do armário pra mãe... A mãe não reage tão bem assim. E isso também é tratado. Mas ela respeita. Ela respeita 100%. Só que ela tá tentando se acostumar com essa ideia. Porque ela vem de uma época em que se você é gay, você esconde, você... Entendeu? Então ela tem um episódio todinho em cima do fato da mãe... Dela aprendendo a aceitar. Ela está aprendendo a ser mãe de adolescente gay. E eu acho que legal, por exemplo, se tem uma mãe hoje lidando com o fato de que a filha ou o filho é gay... Ela tá se vendo ali na Lupe, cara. Sim. Entendeu? O que eu faço? O que eu tenho que fazer pra aceitar, pra entender, pra ver qual pra me engajar nisso? Como eu faço pra entender que é diferente, mas não é necessariamente ruim, né? E esse movimento que ela faz é lindo, cara. É isso aí, é isso que tem que fazer. Não é aceitar e fingir que tá tudo bem. E morrer por dentro, Ela vira né? pra ela, tipo, não, eu não tô bem com isso. Eu ainda não acostumei. E tudo bem. E depois ela acostuma. E depois ela legal. acostuma. O choque. A gente tem também o lance que a menina que faz a namorada dela é muito legal, né, Ela cara? é maravilhosa. Eu esqueci agora. Não lembro o nome dela. Mas, cara, é muito maneiro você ver que ela, não de cara, né, óbvio, mas ela meio que entra um pouquinho pra família, né? Ela faz Porque ela é a namorada da filha. Ela faz parte. E aí a gente tem também situações que é muito legal, assim, que é uma parada super simples e que as pessoas que não estão acostumadas ou que tem um preconceito, um pré-conceito, transformam num negócio gigante. E é simples, né? Que ela fala assim, como eu vou saber se ela, quando levar uma amiga em casa, se é só amiga ou se ela tá pegando? Aí alguém lá no bar fala, pergunta. E a gente tem justamente isso. É tão simples. Porque ela pergunta lá, você é aquela tua amiga, e fala da amiga que teve que mudar porque foram deportados. Aí ela, o que é fulano? A Carmen. A Carmen? Não, a Carmen é só minha amiga. Sua amiga, não, BFF. Agora, mas se fosse a fulana, aí sim. Aí é outra história. E é legal esse movimento. Você vê como é natural, cara? É maneiro isso. Tipo, o que eu gosto de sitcom, que às vezes o drama, ele não é tão próximo da realidade. O sitcom é muito realidade. É muito assim... Os diálogos são muito baseados em diálogos da vida real, sabe? Sim. E eu achei que a série, ela trata com muita naturalidade esses tem o temas. lance que ele trata daquela parada dos nomes, né? Os pronomes, né? Que é tipo, ele, ela... Não, ela... e o lance eles, dos pronomes, que é difícil. Não, é difícil. Isso, cara, eu vou te falar. É difícil. Eu sou um cara que eu sempre tô tentando, né? Por exemplo, às vezes... Mas é muito legal a série trazer isso, na inocência, a gente fala uma parada, chama errado alguém, né? Porque a gente não sabe, né? E a gente vai pelo visual primeiro, aí chama errado. Eu sou um cara que eu sempre tento me consertar assim. Se a pessoa quer chamar de ela, é ela. Se é ele, é ele. Se é eles, é ele, eles. Tipo, não, Latinex tem uma hora, né, que em elas português falam. é uma merda isso, porque tudo tem gênero. Tudo tem gênero, né? Porque a gente. Lá o they. Diferente. O they é neutro. Aqui não. Aqui é eles, plural, las. né? Então aí atrapalha um pouco. É complicado. Mas eu sempre tento me manter assim, falando certo. Porque às vezes a gente erra sem querer. Não é porque eu não sou,
A gente tenta sempre ser um Mas cara a legal. série mostra que, apesar de ser um conceito difícil, Dá pra... dá aprende-se. pra você aprender. Exatamente. Não, e se você... Exatamente. Não, e mostra também Porque que a mãe pergunta. se você errar, não tem problema a partir do momento que você... Esteja disposto depois a você aprender. descobre que é um erro, aí você conserta, por exemplo. É legal, né? Inclusive a cena é muito engraçada, né? Que ela fala, who is she aí? They? No, she. No, she's they. Tem né? isso, Exatamente. É muito legal. É muito bacana isso, cara. Então é legal essa série trazer esses temas que, tipo, pra mim eu só vejo no Twitter. Não tá no Twitter, já tá na mídia, já está tá no mundo, né, já cara? está sendo tratado na ficção e tá ali, ó, tá ali, sim. One Day at a Time, sabe? A gente tem, né, ali, vamos ver, a gente já falou da Lupin, já falou Falta os meninos. Falta os meninos, né, porque a gente tem... Temos meninos, temos exemplos de homens na série que são totalmente diferentes um do outro. Mas é aquele lance que falam eu escutei esse termo um tempo atrás, lá na internet, né, e eu achei bacana, acho que foi até você que me passou, a Jaque, que é o lance o exemplo de masculinidade não tóxica, Não né? tóxica. Que é justamente o Schneider, né, cara? O Schneider, mais ou menos, porque ele vive dormindo com um monte de mulher, né? Não, mas o lance ele é tão parça, Não, cara. ele dorme com um monte de mulher porque, cara, sexo existe. Ele é o solteirão. Não, ele é o solteirão e nada dá a E entender. ele não tá enganando ninguém. Ele não tá né? enganando ninguém. Né? Mas você vê que, por exemplo, a Lupe tá ali. Ela é amiga dele. Ponto. Ele não dá... Às vezes que entre o milhão de afos ele dá em cima, é de zoeira. É de brincadeira. E é um com o outro. E Ela depois, fazendo e ele fazendo. Ao longo da série você vê que não existe interesse romântico. Que eles são quase irmãos, né? Não, mas não sei nem se é irmão. Porque não existe um interesse romântico dele nela e nela nele. Mas ele faz parte da família. Então, porque ele é quase como se fosse um irmão. Um tio, né? Ele é o tio maluco das crianças, né, cara? Isso mesmo. É como se ele fosse irmão dela, porque ele tem digamos. ali... ele vê... Quando ele descobre que a... E ele é muito aberto, né? Sim, quando ele descobre que a menina... Tem cabeça boa. Que a menina tá namorando a outra menina... Ele não se escandaliza. Ele fala, mas eu pode falar? Não pode falar. Tá bom. E ele guarda, né? Ele respeita... Ele é um confidente da Helena também. Ou, por exemplo... Do menino também. Pois é, quando ele vê que o pai não vai nos 15, lá na festa de 15 anos. A primeira temporada é inteirinha baseada na festa dos 15 anos, da quinceañera da Helena. Que é engraçado porque lá nos Estados Unidos é o tal do Sweet 16, é com 16, né? Então a gente vê que essa cultura dos 15 anos é latina mesmo, a gente tem aqui também. A gente também tem 15 anos e não nos 16. E a temporada inteira é baseada, e eu acho que ele usa o 15 anos, a festa de 15 anos, pra desconstruir os conceitos da feminilidade. Também. Porque, assim, o tempo todo tá falando disso e, no princípio, a Helena é super contra, tipo, não, eu não vou fazer, porque isso é uma forma da sociedade de querer falar que a mulher agora é minha propriedade, agora eu estou disponível para me tornar mulher de alguém, eu não quero isso pra minha vida, eu não gosto desses conceitos, eu sou contra esses conceitos. Então, mas é engraçado que o jeito que a série expõe é até pra trabalhar um pouco esse lance do fato dela ser revoltada com isso. Sim! Né? E de uma forma legal também, porque assim... Acaba pra mostrar que esses valores estão datados. A gente sabe como é essa... Quer dizer, se você é adolescente, você tá sabendo agora. Talvez nem você sabendo, você vai saber com o longo, né? Eita, pô. Mas, por exemplo, a gente que já tá aí, já tem um bom tempo na adolescência, a gente sabe que quando a gente é adolescente, a gente deixa muita coisa legal passar só porque pagar de mauzão. Sim. Tem isso também. Sim. Não quero... eu sou revoltada, não gosto de festinha de 15 anos. Aí depois, eu devia ter feito festa de 15 anos. Tipo, não, eu nunca vou fazer tal coisa. Aí, quando você fica adulto, você fala, pô, que babaquice, devia eu podia ter feito, né? E esse lance dos 15 anos é a mesma coisa, porque assim, ela tá, não, eu não vou fazer, porque ela é uma instituição do mundo machista e não sei o quê. Quando, na verdade, ela pode transformar, porque o que a família quer não é expor ela à venda. Não, tipo, não é. Com 15 anos, agora a gente vai te dar pro marido. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É uma festa pra todo mundo ver como a menina que eles criaram com esforço... Isso! Tava se tornando uma pessoa adulta. Não uma mulher adulta legal, que pode né? ser cobiçada. Não. Como ela tá crescendo e não é pra sociedade, são os parentes. É o primo lá de Cuba, é a tia que ela não vê nunca. É a família latina dela. E ao longo da temporada, a gente vai vendo como eles conseguem, mais ela, né, consegue adaptar aos pouquinhos essa festa que pra ela era uma coisa que era super errada e que fazia parte de toda uma opressão, numa coisa que serve pra ela mostrar pra família e pra sociedade ali que eles chamam, como ela sim tá dentro do grupo dos LGBT e como sim ela não se sente confortável com o vestido e isso tá tudo bem. E tudo bem. E eu acho ela isso, ressignifica, sem desmerecer
o ponto original da festa. E sem ofender ninguém, sem né? Ofender tirando o pai que é um babaca do caralho. Eu odeio. Então, sério. ele se ofendeu sozinho. Personagem, cara. Então. Eles conseguiram fazer o Joffrey da série, cara. Eu acho esse ator muito parecido com o Paul Dameron, com o Oscar Isaac. Não, mas o Oscar Isaac é um cara legal. Não, o Oscar Isaac é muito legal. E é interessante, porque o tempo todo a série tá falando, seu pai tá na guerra, seu pai tá no Afeganistão, seu na verdade, pai tá lá. Eles falam que ele tá lá porque ele virou segurança, né? Uma parada assim. Ele não está lutando na guerra, ele ficou lá depois da guerra, Sim. abriu uma empresa lá e tá lá. Mas ele é um amigo dele, parece. Só que ele vai vir pra festa dos 15 anos. Então, Da filha. A primeira temporada é toda assim, seu pai vai vir, seu pai vai vir. E a gente fica esperando, porque ele aparece mais nos últimos episódios da temporada, né? Então a gente demora pra conhecer o pai dela um pouco, né? E vamos voltar pros exemplos masculinos. A gente tem o Schneider, a gente tem o médico que depois fica mais próximo menino, da família, e o menino, que é o Alejandro. Alejandro como é o Papito. Papito. Dale, Papito, dale. Maravilhoso! Cara, essa série é maravilhosa! Esse negócio cola na cabeça foda, né? Nossa, pra caramba! Não, então, ele começa como um garoto ali, que aos poucos vai mostrando a personalidade dele. Da primeira temporada pra segunda, dá um salto, a voz dele começa a mudar. Ele tá ficando bem adolescentinho, já antes ele era mais molequinho. Mas assim, ele é muito esperto. Sim. Ele é muito safo. Ele tem uma personalidade, assim, que tipo... eu sou foda, eu sou lindo, eu sou... E tipo... Cara, sabe quem ele me lembra muito, né? Seu irmão. O meu irmão. Cara, o meu irmão é exatamente assim. Sim, tipo... É aquele garoto, na verdade, bonzinho. Ele não é, tipo, pegador, mas ele gosta de se arrumar, ele gosta de ficar bonitinho, eu acho que ele gosta de ser popular. Eu acho que conforme ele for ficando mais velho, ele vai ser pegador, mas ele não vai ser o pegador babaca. Não. Assim, tá bom, pegador não é nem o tempo, porque pegador é automaticamente babaca, mas ele vai ser o cara que vai ter ser a namorada dele, mas não vai ser um babaca. Por quê? Ele cresceu num lar só com mulheres. Sim. Eu vejo... Eu me vejo muito nisso. É verdade, né? é verdade. Eu também cresci só com eu, minha avó e minha mãe. E só por muito tempo minha bisa, né? A bisavó. Foi entrar meu padrasto em casa, Presenças entrou, já era femininas, adolescente. Exato. Então, assim, você vê, ele não vai nunca... Quer dizer, a não ser que o personagem mude muito, que eu acho difícil. Mas ele não vai nunca desrespeitar uma mulher por ela ser mulher. Porque ele viu como é ter uma mulher lutando pra fazer as coisas por ele. Ele nunca vai desrespeitar uma pessoa LGBT. Pelo contrário. Ele luta junto da irmã, né? Lá no final da segunda temporada, ele começa a explicar os termos LGBT pro pai, pra ele começar a entender. Então ele tá engajado. E antes disso, é porque ele é o primeiro a descobrir que ela tá namorando, né? E aí ele descobre e ela fala, não conta. Ele falou, tá bom. Aí só que o lance é que ele acaba sem escapar pro Schneider. Mas eles fazem questão de não vazar, não, cara? Eles ficam ali entre eles mesmo. Tanto que quando a Lupe chega lá, a Schneider, eu já sabia! Ai, que bom, posso tirar isso do meu peito, né? Exato! Nossa, isso me lembra muito Friends, que o Joey, ele não consegue guardar segredo, né? Na hora que o Schneider fala, nossa, finalmente, é o Joey, ele tipo, eu não consigo guardar segredo, pelo amor de Deus, segredo não, eu não consigo, eu deixo escapar, eu nunca sei pra quem que eu tenho que mentir, sabe? É esse mesmo estereótipo. Então, mas sim, ele chega num ponto que tem ali, que chega, acho que é meio que um cliffhanger, né? Que a menina, ela tá indo atrás do irmão porque ele, em tese, tá no encontro. E aí, quando ele vê o encontro dele, é o pai, né? Isso. Porque o pai, qual foi o lance? O pai, ele voltou lá do Afeganistão pra poder ver os filhos, porque ele sabia que a quinceañera tava chegando. Isso. E aí tava tudo bem. Tava tudo bem. Ótimo. Ele deu uma escorregada aqui, outra ali, por exemplo. Ele deu a boneca pra filha e ela não gostava tanto de boneca. Que ela já tinha crescido. Mas aí depois ele descobre que ela gosta de ajudar a instituição de caridade, aí ele pega e doa por ela. Então ele tem... Então assim, ele tem dentro dele, isso que a minha filha gosta, eu vou fazer. Isso. Só que ele entra naquela contenda de tipo, ele é o cara que, tudo bem ser gay, tudo bem ser bi, longe de mim. A minha filha isso não. mesmo, é minha filha não. Exato. Porque quando ele descobre que ela né, que ela é LGBT, ele fica louco, né? Ele assim, ele faz um puto escândalo, aí depois ele parece que ele tá lutando pra tentar aceitar e ele vai pra quinceañera. A primeira reação dele, que ele fala ali pra Lupe, é que ele fala assim, não, isso aí é moda entre os adolescentes de hoje em dia, vai passar. É o que tá acontecendo, todo mundo hoje em dia. É a moda. E a Lupe fala, não é. Não, e depois ele começa a jogar a culpa pra cima dela, né?
Tipo, tá vendo? Você não sabe criar minha filha direito. Olha o que você fez, ela virou um monstro, né? Que Tipo, nada a ver. filha da... Não, filha da puta, cara. Não, péssima atitude. Mas ele Aí, dá um beleza. jeito. Ele vai na quinceañera e tal. E é muito legal que a abuelita tá fazendo a roupa, né? O vestido lá da Helena. Aliás, um parêntese pra abuelita descobrindo, né? Porque assim, ela fica... Cara, que legal. Nossa, porque a abuelita ela não pode saber, porque ela é mais velha e ela é de uma outra geração e ela vai ficar centralizada. Aí ela vai e uma hora conta. Aí a abuelita, o quê? Você está namorando uma menina? Isso é absurdo? Mas pera, isso faz sentido? Porque não sei o que, eu sabia. Tudo bem. Na minha cabeça já está tudo bem. E ela aceita. Não, na verdade, tem uma outra coisa que faz ela aceitar, que eu marquei muito isso, porque eu sou católica. Uhum. E a abuelita é Católica! uber católica, ela é carolaça. Peraí, você é Ela- católica daquela, Não, né? eu sou Católica católica- como todo bom brasileiro que nunca vai na igreja. Eu sou católica, eu entendo do Você catolicismo. foi batizado no catolicismo, né? Eu também fiz primeira comunhão e crisma. Teve todo esse É, lance. eu Mas fiz você tudo não isso. é que nem a abuelita, né? Não, a abuelita, ela, assim, vai na igreja todo domingo, vai confessar, aparece, É. o padre é um personagem, inclusive. Sim, inclusive... Aparece a igreja. Toma aqui, o Vic Vaporub. É, o Vicky Vaporub, exatamente. Então, assim, ela é muito católica, ela... E isso, gente, toda a família católica, a gente tá no Brasil. Provavelmente alguém da família de vocês, aqui na minha família, tem muito isso. Sim. De deixar o santinho, de deixar a fotinho do Papa. Seja João Paulo, seja o Bento, seja o Tico. No caso dela, Tico. são 3. Ela bota a foto de todos eles. Ela bota a foto do Papa na geladeira. E essa também muito bom é isso. uma outra questão muito bacana que também é tocada na série. Por quê? Porque essa coisa da aceitação da sexualidade e religião andam lado a lado. Uhum. E o Papa, é verdade isso que aconteceu, o Papa Francisco... O Chicão é foda, Na né, vida cara? real, ele falou Abraço, que ele Chicão, não tá ouvindo? condena, É. né? Ele não concorda, tal, pá, mas ele não condena, porque ele fala assim, quem sou eu pra julgar? Eu não sou Deus. E aí ela fala justamente isso. E ó, ela o usa Papa- isso. O Papa que é Deus na Terra falou que ele não é Deus, que ele não pode julgar. E se eu tiver contra o Papa, eu tô contra Deus. Eu tô contra Deus? Não, então tudo certo. Exato, é isso que ela usa. E pra você ver o quanto é importante o líder de uma religião fazer uma declaração dessas. Sim. Não, inclusive... Porque- Não, o Chicão, ele tá Porque quebrando tudo, né, cara? isso foi o que ela mais usou pra aceitar a neta. É. Tipo, Entendeu? É Olha como é uma importante. permissão que não deveria existir, né? Mas tá lá. Mas se a pessoa é religiosa e acha que tá fazendo algo de errado, ele deu a permissão. Pois é, o lance é assim. Eu acho que ela já tá disposta a aceitar. Porque se ela não tivesse, ela arrumaria uma desculpa. Mas o fato dela ter esse, entre um milhão de aspas, esse aval do líder religioso de poder Da aceitar religião mesmo, dela. aí ela vai de peito aberto, Sim, né, cara? sim. E é bonito ver como ela começa a... qual é o lance? É quase um acordo, né? Assim, poxa, eu queria que você fizesse a quinceañera. Ah, tá bom, eu vou fazer. Como você quer? Ah, eu não gosto de maquiagem. Tudo bem. Tá bom. Ah, eu não... O vestido. Aí você vê que ela vai fazendo o vestido em torno dos gostos da menina. da Helena, Da é. Helena. Que eventualmente não vira um vestido. Então, o que Vira um acontece? terno, né? O que acontece? Inclusive, Toda é um vez, terno foda. toda vez que ela vai mostrar a roupa pra Helena, A Helena tá feliz. a Helena tá feliz. Aí ela fala assim, a abuelita fala assim, ai, mas eu ainda não tô conseguindo de você a reação que eu quero. Você tá gostando, tem alguma coisa errada. Mas tem alguma coisa errada, você não tá chorando de felicidade, você não É. tá achando o máximo. Uhum. E o tempo todo ela tá nesse, meu Deus, mas eu tô fazendo tudo que eu posso nesse vestido, eu não aguento, mas não sei. É. E aí lá no dia da festa, a menina olha, Sim. a gente não vê, isso é revelado depois. Que é muito e maneiro. ela começa a chorar. É. E aí a abuelita fala, Acertei. essa é a reação que eu queria. E não tem problema, né? Tipo, E é dane-se maravilhoso. Porque deixou de ser um vestido, né? E é maravilhoso você vê que a avó tá fazendo o que a neta quer, sabe? Tipo, era essa reação que ela queria. Eu quero que minha neta seja feliz, independente, sabe? Sim. Se é isso que ela quer, tá, Se é te faz isso. feliz, não tem problema. É isso. Exato. E aí, beleza, acontece a festinha, não sei o que Tem lá. a dança. E eventualmente ela entra, né? E tem o lance que ela tem que Quando ela dançar com o entra pai, né? Quando ela entra com terninha é muito legal. Nossa, inclusive, Ela fica muito porque bonitinha. Ele é meio terno, meio vestido. Porque Eu o adoro a corsete roupa ainda é dela. do vestido. Ela faz uma adaptação. Sim. Tipo, ficou muito bonito, ficou Sim. muito legal. E, meu, ficou a cara da Helena. Ela A de Helena não vestido. quer o vestido, Pois pô. é. É muito legal. Só que, nessa hora, o pai vê e fica putaço. E quando chega Fica a hora pistola. da valsa, ele vaza. Que é né? a valsa Tipo, com o pai. com o pai. É um momento tradicional. Eu não fiz 15 essa anos. festa. Enfim. É um momento tradicional da festa de 15 anos. A valsa com o pai, saca? Uhum. E eles anunciam
ela fica lá esperando, Cara, gente. eu vou te falar, uma das piores... Eu vou te falar. Nossa É uma das senhora. piores sensações que tem. Coitada. É assim, é você tá não sei o que, e o seu pai, e você olhar e não tá. Ele não tá lá. Eu Porque passei ele por isso, dói tava. pra caralho. Mas o grande lance é que é justamente isso, cara. foda. Ela tava esperando, ela olha e o lugar E tá ele não vazio. tá lá. Esse lugar vazio mata por dentro, Mata, cara. É foda. E nessa hora, quem é o primeiro que levanta? É a avó? Não, é a Lupe. É a Lupe? É a Lupe. A Lupe pega... É aquilo, né? Ela é dá... a mãe que também é pai. Bem, você... Ela faz os dois Você sabe como é que papéis. é isso? Minha mãe também fez os dois papéis por muito tempo. Não, Continua e agora, fazendo. né? No casamento, você entrou com a sua mãe, né? Sim, eu entrei com a minha tudo mãe, bem que é porque por causa meu do seu pai é falecido. E é isso, ela entra, aí daqui a pouco vai a Bolita, aí vai o então, Alejandro. Porque é pra mostrar como... Alejandro. O Alex. Porque é Papito. pra mostrar como o pai... Não é que ele não faça a diferença. Ele deveria estar ali, Era pra ele mas estar o ali. fato dele não estar não quebra ela como pessoa. Porque assim, Não. dá um tempinho, ela fica esperando, porque ainda tem aquele lance, ele pode ter ido ali e tal, aí tá Não. na cara que ele não vem. É. A Lupe levanta, a Lupe dança um pouquinho com ela, aí vai a abuelita, aí vai o Alex, E aí depois vai vai o o Schneider. médico, aí é vai o Schneider, e depois depois vai o médico. o médico. É. Então assim, porque todos Pra você eles ver ali- como ela é amada, cara. tipo, é ela isso, não ela precisa- é amada por essas pessoas. Tipo, ele não quer aceitar, his loss, entendeu? Ele que tá saindo perdendo, porque olha Porque é uma só. pessoa maravilhosa. Olha só quanta gente ama essa garota. Não, e sabe o que é foda? É incrível. Porque, assim, isso é uma série e tal, a gente tá vendo, é engraçado, para altera, né? Mas a verdade é que isso tá acontecendo lá fora. O tempo Quantas filhas, todo. Quantas filhas aí que estão com seus de 16 até... Nessa idade da Helena. Nessa idade de estar se descobrindo, são renegadas pela família só por ser o que são. Exatamente. Entendeu? É complicado. E é legal a série mostrar que, tipo, olha só, tudo bem um dos seus pais não concordar com o que você é, porque você tem outras pessoas. É. Porque a sua família, é que no caso dela, é a família de sangue mesmo, exceto o pai. Mas às vezes não é. Às vezes é um amigo, às vezes é uma família amiga Sim, mais que ou te menos, né? acolhe. Porque tem o Schneider não é da família e é. Não, mas tipo, ali são outras pessoas da família de sangue dela. Uhum. Mas o legal é que assim, na vida real, às vezes não vai ser sua família de sangue. Às vezes todo mundo da sua família de sangue é pau no cu, mas você tem outras pessoas. Sim. Tipo, de repente a família de um amigo que te A acolhe. família, os amigos é a família que você escolhe, né? Isso, exatamente. Isso é bem legal. E isso é colocado ali porque o Schneider, ele é a figura paterna dessas crianças. Sim. É um pai meio loucão, mas é a figura paterna. A gente tem ali o episódio mas que... ele é muito legal. O episódio ele que ajuda ele pra leva eles caralho. no parque. Sim. E aí o cara pergunta... Primeiro, porque ela não fala espanhol, né? A Helena. A Helena não fala espanhol. Isso é tratado depois, porque inclusive, o lance que é muito legal. Então, que é justamente É muito legal. esse lance que eu falei de quando você é adolescente e você quer pagar de mauzão. E nessa tentativa de pagar de mauzão, você Você acaba perde. passando por cima de pessoas que te amam. E foi o que aconteceu. Porque ela se negou a aprender espanhol pra poder levantar um ponto contra a avó. E depois ela se arrependeu. Pra ganhar porque, uma discussão. Porque era uma das únicas coisas que fazia elas terem algo em comum. E ela perdeu e O ela ponto não de sabe ligação. mais. E ela fala, nossa, eu me arrependi. Eu queria ter continuado falando espanhol, sim. Não, e hoje eu não sei. Porque Ela a esqueceu. gente vê que só quando ela xinga, ela lembra. Ela lembra coisas e coisas, mas ela não tem tanta fluência como, por exemplo, a Lupe. Ela chega a um ponto que ela não tem tanta fluência quanto o Schneider. Porque o Schneider, ele é Ele canadense. vai aprender espanhol, ele é canadense. cara. E aí o lance é que ele também se... Óbvio, né? É completamente diferente. Mas ele também é tipo um imigrante. Ele é um imigrante. Ele é um imigrante. Mas ele é pária da sociedade entre 1 trilhão de astros porque ele tá ali fora, longe de casa e tal. Só que não, né? Porque ele é branco, porque ele é homem e tal. branco, Mas exatamente. qual é o lance? Ele fala, eu tô com eles são minha família, então eu sou cubano também. E aí ele começa a aprender espanhol. No começo da segunda temporada, ele tá soltando vários espanhol. Ele então, tá falando espanhol quase que fluente e justamente já. Nesse, é bonitinho. E olha como a série ela é dirigida, né, pra te colocar numa situação que vem à tona os assuntos. Por exemplo, a gente tem aí esse lance ele tá aprendendo espanhol porque ele ama ali os... Qual é o nome deles mesmo? Álvares. Os Álvares. Ele ama os Álvares, então ele é um Álvares honorário. Inclusive, ele já pediu pro advogado trocar, mas dá muito trabalho. Então ele começa a aprender espanhol. Aí ele vai na tienda lá com a... Ele vai na tienda? Na tienda. Ah, com a Helena. Com a Helena. E aí ele manda em espanhol No pra ela. joguinho, né? Dame dos jugos. Aí o cara vai... Aí ele, su hija. Aí ele, não, minha hija não sei o que. Aí fica toda essa piada em volta e tal. Quando chega em casa, ela fala, que absurdo. Vocês viram que eles acharam que o Schneider era meu pai? Aí
fica ele, mas ninguém acha que ele é pai do Alex. Aí Exato. Porque nesse episódio... É legal isso também, ser tocado. Nesse Olha episódio... quantos temas, né? É uma situação, é um sketch de comédia desse tamaninho. Não, e detalhe, isso Mas é aquela tem uma cena questão- pré-abertura, né? Mas tem uma questão enorme sendo tratada aí, gente. Sim. Então, Eu amo sitcom, é por isso, cara. Pois é. E aí, qual é o grande lance? É o dia a dia. Esse é o mesmo episódio que a gente vê que o Alex sofreu preconceito no colégio. Na verdade, não. Ele deu um soco na cara do moleque, aí deu merda, Numa óbvio, excursão né? da Numa excursão da escola. escola. E aí a Lu pergunta por quê. Ele falou, porque o moleque chegou pra mim e falou, go home, build the wall, tipo... E isso já é a segunda temporada, então eles já estão descendo o sarrafo, tem que descer mesmo, tá certo. E aí ele fala, mas... eu não lembro bem exatamente o diálogo, mas o lance é, por que eu sofro e a Helena não sofre? E aí a Lupe fala, Helena, é porque você sabe que vocês dois são latinos, mas you're two different shades of latino. Exato. Porque ela é branca. Inclusive eles falam várias vezes que ela parece a Anne Hathaway. Eu falava isso muito na primeira temporada e isso começou a ser usado na segunda. E eu falei, meu Deus, eles finalmente usaram a piada. Deve ter chegado neles, né? Maravilhosa. Muita gente deve ter falado isso, cara. Ela é bonitinha. Ela parece a Anne Hathaway no Ela Diário da parece Princesa. a Anne Hathaway no Diário da Princesa. A Anne Hathaway mais jovem, Sim, né? mas ela é Adolescente. latina mesmo, ela é venezuelana, né? Então, a atriz Isabela Gomes, acho, ela é da Venezuela ou Colômbia, algo assim. Acho que é Colômbia. É, Colômbia. E ela foi para os Estados Unidos aos 10 anos com os pais e tudo mais. Legal. Então ela é latina, ela é uma situação meio parecida com a da personagem, Sim, porque sim. ela é latina, mas ela também foi pra América. Caso você queira saber, a abuelita não é cubana de verdade, ela Não, é porto-riquenha. E o Alex Tal também. qual a O Alex Esme. também. A grande inimiga dela. Esme. The name I can't pronounce. E a mãe, né, a Lupe, ela nasceu nos Estados Unidos, mas também de família latina. Então, assim, é muito legal quando você para pra pensar que a discussão sobre a latinidade, ela é muito mais profunda. Sim, e ela tá Porque, por exemplo, chamaram ele de mexicano. E aí eles falam, a gente não é mexicano, a gente não come feijão, né? Não tem esse lance. Pelo contrário, assim. É o oposto, né? A gente não é mexicano. Claro que a gente não é mexicano. Mexicano. Mexicanos. Porque existe uma rixa. They call me beaner, né? Porque um dos Beaner, xingamentos beaner. pra mexicano é beaner, né? Feijãozeiro. E aí é muito engraçado que a abuelita fala assim, beaners, we are the true beaners. The beans in Cuba are the best. Exatamente. Uma curiosidade legal, sabia que um dos pratos mais comuns em Cuba é arroz com feijão igual ao nosso? Feijão preto. Inclusive, eles comem direto arroz e feijão. Presta atenção nos pratos de comida deles na hora da janta ali deles. Arroz e feijão preto. É arroz e feijão preto. Rio de Janeiro represents, cara. Eles comem comida latina, eles não se curvaram aos costumes culinários da América, Sim, né? Isso é inclusive, legal tem também. uma Você vê que cena- eles preservam a cultura deles. Tem uma cena muito boa E quando existe um orgulho de preservar essa Sim, cultura. sim. E é muito legal isso também. Tem inclusive um nome, porque aqui a gente chama de arroz e feijão, né? Em Cuba, se eu não me engano, é blancos e mouros, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo que eles mantêm a cultura latina, eles não deixam de ter patriotismo pela América. Porque, por exemplo, a Lupe foi pro Afeganistão pra defender o país dela. Porque ela é americana. Ela é E americana. cubana. Exatamente. Tipo, eles são um híbrido, né? Eles são fiéis às duas culturas. Isso é muito legal. Sim, sim. É isso que a série mostra. E você pode ser das duas culturas. Não, e ela dá espetadas de um jeito muito inteligente. Por exemplo, tem uma hora que a abuelita tá estudando pra prova da cidadania Da americana. cidadania, né? sim. Aí ela fala, tipo, a partir de amanhã, eu serei tão americana quanto o pollo louco. Eu vou tão Porque isso americana também faz parte da cultura americana. Quanto esse restaurante latino, né? Exatamente. É muito bom, é muito legal. Que Então, mais? Tem os subplots. Sim, Então tem são vários, as histórias que perpassam ali. E tem duas coisas bem legais pra serem faladas. A gente esqueceu um personagem. Não, Muito importante. O quê? Berto. Berto! Maravilhoso! Pra quem assistiu a Glibete, na hora que ele Agliberto. aparece... A Glibete. Na hora que ele aparece pela primeira vez, eu gritei. Por quê? Ele é o pai da Beth. Olha aí. A Beth Soares. Suárez. Beth Soares, da Olha aí. Glibete, que foi a América Ferreira que fez também. Sim. E ele é o pai da Glibete. Ele aparece em poucos Então, episódios. que é um outro... Mas ele é um puta ator. uma Ele é outra cubano discussão. mesmo. Ele é cubano mesmo? Ele é Que cubano foda. de Havana. Havana, né? É uma coisa legal também, que é um outro assunto que é tocado de uma forma muito natural, que é o fato ela é viúva, né, a abuelita, e ela não consegue ter relacionamento com outro cara porque ela ainda ama o marido falecido, Ela né? é fiel, ela conversa com ele. Não, Eles eu conversam. acho que é bonito isso que É ela fala pro médico, né? bonitinho. Eu não posso
eu não consigo te amar porque meu coração ainda é de outra pessoa. Que É foda. Eu fofinho. acho que eventualmente eles ainda vão ter alguma coisa, né? Sim, Porque aos tem- poucos ela tá se abrindo. Se abrindo Tem pra uma ele. cena que ela vê quando, no finale, inclusive, não escuta esse podcast se você não viu as 2 temporadas. Já. Não, a gente vou tem que mandar botar agora. um alerta de spoiler, alert, porque a gente já falou um monte de coisa aqui. Mas no finale da segunda temporada, a gente tem ali a abuelita quase falecendo, né? Ela tem um derrame Ela ali. tem um AVC, e aí ela AVC. fica em coma. Não, ataque do coração. Ela tá no coração? É derrame. Não, é que ela toma remédio pra AVC, lembra? É verdade. É Mas, verdade. enfim, ela fica quase morrendo, aí tem uma hora que dá a entender que ela já tá morrendo e o Berto vem buscar ela, né? É. E aí ele fala, que eu sei que eu não sou mais o único, onde está aquele médico? Eu não consigo culpá-lo por ter tão bom gosto. Maravilhoso! Muito bonitinho. O Berto é muito bom, cara. Tem um episódio de flashback que a gente vê ele vivo, é legal também. Sim, é muito bacana. Um outro ponto que é legal que a série toca é o lance da disparidade dos salários entre homens e mulheres. Sim. Porque ela tá lá na Wage clínica, ela tem o colega de trabalho dela que também é enfermeiro, e numa discussão lá, ela bobeira, descobre... né? Bobeira. Estão conversando assim do nada, blá, blá, que nem acontece na vida real. Vem um assunto X à tona Brota o assunto, e ela descobre que ele ganha mais que ela. 30% a mais, né? Uma parada assim. $30 a 30, mais. não. É um tantinho a mais. É um tanto bom a É um mais. tanto a mais. E ela fica bolada, ela fica puta da vida, ela fica tipo, E caraca, ela pede pra velho. sair, né? Ela fala, não, é assim? Então tchau. Então tchau. E aí o médico vai pedir pra ela voltar e fala, não, pera, é que eu tenho um sério problema em dizer não. E ele só me pediu. Não é por nada. Exatamente. E aí ele pediu X, aí eu dei, né? Aí ela falou, então, eu também posso ter um aumento? E Aí ele fala, claro, pra pode. você voltar sim. E assim, na vida real, é claro, né? Na verdade, ela pede mais. Ela fala, Ela eu quero pede $1 a mais. Isso, acho que é $3 a mais que ela acaba olha ganhando. assim. E, na verdade, na vida real, né? Claro, o chefe dela é um amor. Nem sempre o chefe vai ser legal A esse ponto. a esse ponto. Mas sabe o que essa situação mostra? Que às vezes a mulher só não ganha mais porque ela não pede. Então sempre peça. Às vezes a própria mulher se desvaloriza no mercado de trabalho, não sabe? por culpa da mulher, óbvio. Porque Não, é por causa da porque cultura. Tem toda essa cultura em volta de que é assim, aceita e pronto. Quando não é. E não é. Então, assim, eu acho que o recado principal aqui é peça aumento. Eu acho, assim, se você vai conseguir ou não, tá fora você não da... pode dar sua alçada, né? Mas você o tem que lance é pedir. assim, Você tem que se valorizar. Você nunca pode ter vergonha de pedir pra ganhar mais por uma coisa que você faz bem. Essa é a verdade. E ela faz muito bem. E não só isso, é a mesma função do cara. Por que ele ganha mais que ela? Entendeu? Então, a gente descobre... É que nessa situação é porque a gente descobre que o médico não sabia dizer não e ele pediu. Isso. Mas poderia muito bem ser porque sim. Porque ele ganha mais porque ele é homem e acabou, entendeu? E aí, Hoje em dia- e aí ela teria se demitido. Hoje em dia a gente já vive num mundo, graças a Deus, que né, existem muitos trabalhos em que já é nivelado isso. Por exemplo, no meu trabalho, a hora de trabalho é igual pra todo mundo. Eu não sei, eu acho que tem várias empresas que ainda não é assim. Não, tem. Mas eu tô falando assim, tem muita que muitos já é. ramos que não é Sim, assim sim. também. Então, assim, tem que batalhar, tem que pedir, tem que se valorizar. Porque a gente vai mudando isso de pouco em pouco, né, cara? Eu acho. Eu, na real, acho uma babaquice do caralho ter diferença de salário. Porque, maluco, se todo mundo Você tá trabalhando igual... o mesmo não tanto faz de sentido. horas, Nossa, entendeu? Porra, não tem nem sentido. É pelo tanto que você ser trabalha, assim. não pelo que você tem entre as pernas. É basicamente isso. Exatamente. Outra situação legal é que é um subplot que acontece aí que a gente já falou, que é o médico se interessar pela abuelita. E isso vai criando uma série de situações É o também. lance dos Eles vão se idosos conhecer. também se apaixonam. Exato, é muito legal. Então você vê que assim, eles saem direto pra ir pra ópera. No começo ela quer esconder, né? Então, esse lance de esconder, muito a gente tem interessante. duas situações. Na verdade, tem 3 situações sobre romance. E 2 só escondem, porque a Helena, ela não esconde em momento nenhum a namorada. Não. Muito pelo contrário. Não, Depois que porque ela já se tá abre. numa geração que não tem porquê. Pois é, agora, por exemplo, a Lupe, ela esconde os namorados. A gente tem- esconde os namorados. O primeiro não dá muito certo, aí o segundo é esse cara super legal. O Max. Que é o que é paramédico, né? Isso. Que o personagem legal, né, que cara? cara legal. Como eu quero que ela volte pra ele na terceira temporada. Nossa, ele é muito bacana, o Então, Max. e ela esconde ele. É. Porque ela tem... Não é vergonha, ela tem medo do que os filhos Do vão... julgamento. Não é nem julgamento, é da aceitação dos filhos Da dela aceitação, em relação a ele. E da mãe. De novo, e da mãe também. E da mãe, De novo, isso conversa muito comigo porque eu cresci vendo isso acontecer com a minha mãe. Exatamente. Porque, na verdade, são 2 lados aí. É ruim pra Lupe de apresentar os filhos pra ele e de apresentar ele pros filhos. Por quê? O que acontece muito, eu vi isso acontecer com a minha mãe. Ela
tava namorando, aí quando apresentava, vou te levar pra em casa, aí que apresentava o filho, dava um tempinho, os caras, bum, vazava. Vazava, chutava. Então, assim, ela fica um pouco pé atrás com isso também. Claro. E com os filhos, é aquele lance de, putz, será que eles vão aceitar ter um cara novo na minha vida que não é o pai deles? E eles aceitam porque eles estão vendo que o pai é um merda. A verdade é essa, né? Sim. E porque eles querem ver a mãe feliz. Sim. Eu acho que se o pai não fosse um merda, Aí ainda sim, assim é. ele... Não, ainda assim eles iam querer ver ela feliz, sabe? Ah, sim, mas aí eu acho que talvez tivesse Uma resistência uma ligeira maior. relutância. Mas como não é o caso, né? É, eu acho que sim, eu acho que sim. Outra situação legal que eu acho que tem que ser falada... Nossa, são muitos temas. Não, mas... Não, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. O fato da... É que assim... É um fato mais ou menos assim. Ela tem uma certa idade, a Lupe. Ela tá na série 38. Mas ela tem 40 e pouco na vida real. Na vida real, ela tem 45, maravilhosa. Olha aí. E chega um ponto que o Max fala que quer ter filhos. E aí ela fica com aquilo na cabeça. Ela pondera, ela pensa sobre isso, ela pensa, será que eu faço, será que eu não faço? E ela já tem 2 filhos. Ela já passou por um monte de coisa. Acho que esse é o episódio do flashback, não é? Eu acho que Que mostra, né, que quando a Nenezinha nasceu, aí quando o Nenezinho isso nasceu... mesmo, que a gente pode ver o Schneider novinho também. Que ela pondera, tipo, porra, peraí, tô com 38, já tive 2 filhos, esse cara nunca teve filho. Eu vou aguentar o tranco de ter mais um neném agora? Eu tô com 2 filhos adolescentes já, entendeu? Já dá um praticamente saco, né? criado. E ela pondera. Isso é outra questão que também acontece na vida real. Sim. Com certeza tem mães divorciadas aí com filho grande, mas ainda em idade de ter filho, que pondera essa questão. Sim. Então uma coisa que São eu acho muitos que teminhas talvez fosse legal da a vida série real. tocar, é porque assim, ele em momento nenhum falou que ele queria ela grávida. Ele falou que queria ter filho. Sabe o que ia ser muito bacana? Adotar, de repente. Eles adotarem eventualmente eles ficarem juntos, né? Tipo, casarem, qualquer coisa. E eles adotarem uma criança, porque ia ter mais um assunto a ser tratado. Ia ser legal. Ia ser bem muito bacana. legal. Quem mais? Mais temas. Tem um detalhe legal, uma coisa que esse é bem sutilmente tratado. Eu acho que pra terceira temporada eles vão pegar mais fundo nisso. Que é o lance que o Snyder, ele é um ex-usuário de droga. Sim. Né? Porque Sim. o lance é que ele tem a história dele também. Primeiro ele que a gente não falou. dá a entender que ele é só um cara riquinho, que o pai deu... Porque o lance é que ele é dono do prédio. Ele é o dono do prédio. Pois é. Por isso que, inclusive, ele tem chave, ele tem uma porrada de coisa. Ele é o dono do prédio. Por isso que o apartamento dele é maior. E zelador, né? Ele é o faz-tudo do prédio, Ele é o faz-tudo do prédio. E aí, no começo, a gente só acha que ele é um cara riquinho que tem o prédio e é isso. Porque Mimado. o pai mimado. Só que a gente descobre que não. Porque, sim, ele realmente ganhou o prédio do pai, porque o pai queria dar uma responsabilidade pra ele sair da merda, porque ele tinha torrado parte da grana dele em droga. Sim. E em momento nenhum a gente descobre qual é a droga. Assim, sempre fica meio no ar. Eu levei a entender que é cocaína. Porque tem uma hora que ele fala que cheirou tudo. Mas pode ter sido vários tipos de droga. Então, assim, ele é um cara... E ele também fala sobre alcoolismo, tipo, porque eu não posso beber. Eu sei que eu não posso beber. Sim. Então, ele é um cara que ele passou por rehab. Sim! Por isso, ele ajuda a Lupe nisso, porque a Lupe ela tá fazendo um rehab de pessoa, um grupo de ajuda a PTS, né? E ela tem muita relutância, porque ela cresceu com a abuelita falando que os problemas da cabeça você resolve com a cabeça e não com pessoas, porque é feio, é vergonhoso. É engraçado, e essa coisa da fazer terapia é vergonhoso, é uma coisa que acontece na cultura brasileira também. Sim. É uma coisa assim, mas você vai fazer terapia pra quê? Mas tá você maluco, tá bem? porra? Você tá maluco? Você tem alguma doença? Mas você tem depressão? muita Você tem ignorância, ansiedade? né, Você tem... Tipo, gente, faz terapia qualquer pessoa que queira fazer terapia. Que queira entender. Louco, né? Não é coisa de louco. É pra você entender seus problemas, é pra você aumentar seu autoconhecimento, é pra você conseguir ter relacionamentos melhores com as pessoas que você ama. Sim. É isso que é terapia. Não, e pra passar por cima de problemas, porque no caso dela era mais sério até, mas né? tradicionalmente falando, isso era super mal visto, era super mal aceito. E de Só novo- fazia terapia quem era maluco. Não, e de novo, a gente tá quem tinha, sei falando- lá, coisa pesada, esquizofrenia, sei A lá. gente tá falando de uma época, a gente não tá falando de 50, 60 anos atrás. A gente tá falando de 20 e poucos anos atrás. Quando eu era criança, Sim. há 20 e pouco, quase 30 anos atrás, se alguém fala... Pô, minha mãe é psicóloga. Se alguém falasse que tava se tratando, rolava tipo, não, então é maluco. Nossa, vai no psicólogo é maluco, óbvio, né? Ou é bom. terapeuta, enfim. E assim, Abraço, terapeuta. eu acho que em algumas famílias aqui ainda acontece sim, no Brasil sim. isso.
aparentemente na cultura latina também, porque é uma coisa já arraigada, né, dos antigos. As gerações mais velhas, elas têm um pouco esse freio em relação Inclusive, eu vejo muito na internet falam isso, e é verdade. Tipo, eu faço terapia pra lidar com as pessoas que não fizeram. Porque a geração dos nossos pais não fizeram. E mais avós, né? E a avós principal. A avós pais não tanto. praticamente não fez. A geração dos meus pais também não. Assim, que sua mãe tem idade de vó. Já são mais velhos e tal. Mas é feio. É. E na minha geração, já temos uma psicóloga na família, já tem uma pessoa que também faz terapia. Eu fiz terapia, então assim, não, mas o lance já tá sendo mais aceito. Você fez terapia? Você é maluca? Eu fiz terapia. Eu não sou louca. Eu tô louco. Então, mas realmente, cara, assim, tem todo esse... Eles tratam isso na série sobre o preconceito de quem simplesmente vai buscar ajuda. Né, cara? E aí ainda mais a Lupe, que tá numa situação que precisa de ajuda, porque ela foi pra guerra, saca? E você vê que o Schneider, nessa hora, ele ajuda ela, que pra ele caralho. fez também. Sim. E ele sabe como é precisar, entendeu? Eu acho que isso é uma parada que eles vão tocar agora mais na terceira temporada. O passado dele, porque a gente não viu muito. Não tem tanta coisa assim do passado dele. Tem algumas coisas do passado do médico, né? Que ele fala da mulher, ele fala da filha. Ele não tem uma boa relação familiar. Abusam um pouquinho dele. Outra coisa legal que tá acontecendo agora é que ela é enfermeira, mas ela tá estudando pra ser doutora mesmo, assim. É pra ser enfermeira-chefe. Enfermeira-chefe. Ela então, ia fazer medicina e não fez. Então você vê que, em termos de carreira, ela também está pensando no futuro, ela também está querendo crescer. Tem muitos pontos na série que são tocados. Mas a gente não pode deixar de falar. Sim, eu sei que você vai falar. Não pode deixar de falar. Então, mas eu puxei esse gancho, já eu sei que você vai falar. Vamos lá. Porque o lance da Lupe esconder o namorado gera situações engraçadas. Exatamente. Incluindo um que ela finge que ela tá meio doente, ela vai ficar em casa e tal, não sei o quê. Podem ir pros programas de vocês. Não, pros programas de vocês aí. O Schneider vai não sei aonde, não sei com quem. O médico vai com a abuelita na ópera. E o Alex vai pra algum outro lugar que eu não lembro também. Não lembro. Ele vai com as meninas. Não, o Alex vai com o Schneider. Tá. Que ele vai levar pra jogar, uma parada assim. E as meninas vão pra Comic Con. Exatamente. E elas, como pessoas que frequentam Comic Con, eu particularmente sou um cara que eu não gosto de ir em cons sem estar a caráter. Eu sempre gosto de ter um cosplay diferente. Cosplay. Né? A gente conhece bem o cosplay, né? E a gente Nós aqui, fãs de Dr. Who, conhecemos bem a história do cosplay. A gente vê que os cosplays da Helena e da namorada dela, que eu esqueci o nome agora. Oh, meu Deus. É de quarto doutor. Não é nem de série moderna. Não é série moderna. Doutor, inclusive tá um cosplay muito bem feito. Tá uma Tardes, bonitinha. cara. E a Tardes. Ai, é muito bonitinha. Ela tem um chapéuzinho, cara, que é a lâmpada, cara. Isso é muito maravilhoso. Ai, cara, esse episódio é muito maneiro. E aí tem aquelas piadas, né? Do tipo, que doutor, né? Doutor quem, não sei o quê. Aí ela, paciente. eu tô vestida de quarto doutor. Maravilhosa. Mas aposto que os pacientes desse doutor aí não iam apoiar isso. Ela, não, ele não é esse tipo de doutor. Aí a abuelita, ele é um senhor do tempo, todos sabem disso. He's a Time Lord, everybody knows that. Maravilhosa! É engraçado porque a gente sempre via esses gifs do Under a Time rolando por aí. Eu não tinha visto. E a gente... Nossa, eu vi vários. Eu tinha visto imagem. Tinha me passado no Twitter, assim, a imagem da menina de Tardes com ela, com a doutora. Mas algumas pessoas avisaram a gente, né, no Twitter. Você viu referência de Dr. Who em Under a Time? E aí ficava, tipo, um dia a gente assiste, sabe? Um dia por vez. E quando a gente assistiu foi maravilhoso. Cara, é um episódio, cara. E é um episódio divertido a beça esse, né, cara? Não, e aí eu fico pensando, gente, como que a abuelita sabe que todo mundo sabe que ele é um Time Lord? Não, porque provavelmente, porque assim, a gente vê que a Helena é uma nerdona, né, Sim. cara? Ela deve ficar vendo essa porra em casa e a avó tá sempre em casa. Isso. Quando eu morava na casa da minha mãe, há 300 anos atrás, eu assistia Dr. Who, minha avó sabia algumas coisas, porque ela viu assistindo o tempo todo. Sim, minha mãe também me via assistindo. Há 10 anos atrás, antes de eu ser homem casado, antes de eu ter a própria casa, eu ficava assistindo na casa dos meus pais e minha avó via e ela sabia algumas coisas já. Exatamente, mas muito legal. E vem do nada, né? A gente não tá esperando. É uma referência muito bacana, assim, e mostra, né, como elas são nerdonas. Meu, sério, maravilhosa essa referência. Eu espero que tenha mais referências a Dr. Who ainda. Até porque ela vai ser mulher, né?
Agora temos então, a Jodie. De engraçado. repente, eles incorporam. Eu acho que talvez tenha sido porque foi filmado antes. Eu acho mas que eu sim. achei que elas iam fazer alguma referência. Acho mas que sim. Qual foi a série Provavelmente que a gente viu? vai ter uma referência. Sim, agora na terceira. Kimmy Schmidt. Que ia falar, o doutor é uma menina agora, né? Agora é uma mulher. É Kimmy Schmidt? Foi em Kimmy Schmidt. Legal. É o Tyrus que fala. Tyrus Andromeda. Melhor pessoa. Então, vamos fazer um off-top de Kimmy Schmidt, sim, eventualmente. tem que ter. Cara, Mas assim, gente, outra coisa legal de ser falada, né? Já um pouquinho de bastidores. não, fale tudo de bastidores que você puder, por favor. Você é a mulher dos bastidores. Eu acabo pesquisando essas coisas, Sim, né? sim. Então, por exemplo, o que eu fiquei sabendo é que rolou uma campanha massiva da produtora da série, a criadora da série, né? Da nova versão, que assim, a Netflix quase não renovou. Que crime ia ser se Que não tivesse crime! renovado, né? Nossa, ia ter abacinar pra caralho. Porque Mas assim. ter preço Sense8 ia ter que ter preço também. E assim, parece que ela foi no Twitter, tipo, assistam, mostrem pros seus amigos. Que é o que tá porque acontecendo agora com eles precisam de números de views, né? Sim, que é o que tá acontecendo com aquele Anne with an E, né? Que ela tá quase sendo cancelada. Anne with an E. Anne com E. Anne sim. Anne tá, com E. Anne com E. Que tá quase sendo cancelada e a criadora tá, tipo, no Twitter. Gente, Pelo pelo amor de Deus, vai amor de assistir. Deus, exatamente. Enquanto várias séries que não são tão boas assim vão sendo Vamos ser sinceros. renovadas. Enquanto um monte de série merda tá sendo renovada aí pra... tipo, Não, sem nome, sem Tá, citar não, eu não nomes. vou falar. Vai que as pessoas Big Bang gostam. Theory. Quer dizer, Opa, não vou falar que é isso. quê? Eu não vou falar que Supernatural era pra ter Então. acabado na quinta temporada e já tá na 13ª. Não vou falar isso, cara. Cacete, que Enquanto tem um monte de série boa sendo... Maluco, série boa que é cancelada e Big Bang Theory ganhando temporada nova. Eu fico desgraçado. Eu com fico isso, cara. pistola na cabeça. Nossa, cara. Não, Desculpa que é catarse que eu tive. outra que foi renovada, que o pessoal reclamou muito, foi 13 Reasons Why, né? Que é da Netflix também. É que virou uma... Então, Virou milking that cow, né, cara? Não tem porquê. Não tem porquê tirar lei de pedra. Mas enfim. Mas é isso. Graças a Deus, foi renovada pra terceira temporada. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai estrear em janeiro do ano que vem. Ai, que demora, Que sofrimento. meu Deus. A gente vai ter toda uma temporada com a Jory antes disso. Então, por favor, pessoas que estão escrevendo... inicia a Jory. Queremos referências, né? Sim, por favor. Outra coisa legal é que a atriz que faz a abuelita, Ela é foda. é foda, ela tem Ela Oscar, é de... não? Não. Emmy? Ela Não, fala assim. não. Todas as opções. Ela tem um Oscar, um Tony, um Emmy e um Grammy. Todas as opções. Qual é o nome daquela parada quando você tem todos? Ela é a primeira latina que tem todos. Olha que foda. Ela é Não, mas não tem um nome muito que você foda. ganha quando você tem todos esses prêmios que parece que a Cher tem. Eu acho que é assim, mesmo? você tem um Oscar, um Tony, um Grammy, não sei o quê, aí você tem tipo você é o super premiado, sabe? Entendi. Então, ela é uma dessas pessoas, porque... Tem um nome pra isso, eu não sei qual é. Não sei o nome pra isso também. Ela é a Rita Moreno. Rita Moreno. Ela tem o Oscar de melhor atriz no filme West Side Story. Ah, o West Side Que é Story. Amor Sublime Amor, Sim. né? Que é uma história sobre latinos. Velho? Antiquíssimo, né? Musical da Broadway, que virou filme lá em 62, papapá. Ela é a primeira atriz latina que fez tudo isso. E ela fala na série que tem 70 e poucos anos, mas a atriz, na vida real, tem 85 anos de idade. Olha aí. Nossa, né? não, Certinho. e tá bem, né? Tá bem, tá ótima. E Engraçado assim, que a gente tem muito na cabeça das pessoas de 80 e pouco, já é uma velhinha, meu filho, mas hoje em dia não é mais assim, né, cara? E o interessante é que eu vi algumas entrevistas com ela e ela não tem sotaque na vida real. Todos esses sotaques, Ela né? não fala que nem um full Não, americano, ela não é- mas não é ela não é forte abuelita. como a abuelita. É. E ela, inclusive, fala dessa coisa do typecasting, né? Que ela falou que vários papéis apareceram em Hollywood na época que ela era mais nova. Ela era linda, assim. Ela é uma senhora muito E ela é da era ali da Marilyn, de todas aquelas classic Hollywood. E ela falava assim pra gente dela, eu quero esse papel. E eles falavam, não, pessoa latina. porque você é latina. A gente teve, eu não sei que... Olha que Qual bosta. ator brasileiro que um dia desse foi no programa do Porchat, parece, e aí ele tava falando sobre isso, né? Sobre typecasting foda. de negro brasileiro. Ele fala, sabe o que é foda? Eu sei que eu sou bom, mas assim, aí tem o protagonista. Aí eu vou lá, eu quero o cara. Ah, não, pra você não, mas ó, tem um escravo aqui, que ó, é o papel pra você. Que merda, Vai né, cara? se fuder, né? Que bosta. Imagina. E ele fala, e se não tiver escrito que fulano, idade tal, negro, eles não contratam o cara negro. Quando não tem dizendo se é branco também, né, cara?
Exato. E assim... Por isso, inclusive, que eu faço questão que tenha Idris Elba na campanha, como sempre. Idris Elba pra James Bond. Esse danado. Nossa, Idris Elba é um pelo amor danado. de Deus. Ele tá fazendo... Se não for pra James Bond, tem que ser pra Dr. Who. Pra doutor, né? Bota aí 14º Idris Elba. Sim. Não, mas o Idris Elba é um safado, porque ele tá fazendo nas redes sociais dele vários teasers. Eu vi. Ele Tá tirou fazendo uma campanha, foto... né? Não, ele tirou uma foto de smoking, Eu vi. aí depois ele botou uma foto que era Elba, My name Idris is Elba. Elba. Porra, cara. Cadê? Pelo amor de Podcast, Gilzão, pelo amor de Deus. Puxa essas cordas aí, mexe esses pauzinhos pro Idris Elba entrar. Mas sim, volta aí pra Rita Moreno. Não, então, que tinha isso, que ela via esses papéis em Hollywood, ela queria fazer, e não porque ela tinha rostinho de latina, cara de latina. Isso, na série fala Que é isso, né? tocado. Sobre o lance da inclusive- Helena ser branca demais pra ser latina, né? E ela fala, quer dizer que ela tem um tempo pra isso, eu sou passável. Ela fala assim, então eu sou Eu passável. não quero passar por branca. Não, ela fala assim, eu sou passável, aí eu não sei se é a Abuelita ou a Lupe que fala assim, o que é Sim. passável? Ela, que eu sou branca o suficiente pra não me passar por latina. A Eu não falsa, quero... falsa branca. A falsa branca, porque a verdade é dita, aquela Foda atriz, isso. ela é latina full mesmo. Ela é colombiana, Ela é porra. colombiana ou venezuelana, a gente não sabe, não Colombiana. lembra, colombiana. Mas ela pode passar por uma menina americana em qualquer filme. Sim. Porque Entendeu? ela é mais branquinha que o Alex, por Não, exemplo. e isso é um absurdo, É né, um cara? absurdo. Você, quer dizer, não, essa pessoa, ela tem cara disso, então... Porra, eu sou brasileiro e eu sou branco pra caramba. Não. O padrão... Tem brasileiros de tudo quanto é cor. Exatamente. Assim que... 50 tons de Brasil. Então, mas justamente, os Estados Unidos também é um lugar Aham. multiétnico, igual o Brasil. sim. Mais até se você parar pra pensar. Gente, pra começar... Agora você falar que o cara os ele é Estados Unidos moreno, também então, é colônia, também é terra de imigrante. Foi uma Não, mas caralhada sabe de que- povo sabe que- diferente sabe que pra eu falo lá. que eu me coloco na roda? Porque assim, o padrão, na cabeça do americano padrão, é assim, não, o brasileiro é moreno. É. Ele joga Latino, futebol, latino. ela é bunduda e é passista. Não, eles acham que o Brasil faz parte também Eu sei- de latinos. Eles acham que aqui é Buenos Aires, eles acham que a gente fala espanhol. Não, mas além disso, cara, a gente conhece pessoa da Argentina também. Não é todo argentino que é moreno. Não é todo mexicano que é moreno. não, assim, não. tem gente assim no mundo inteiro. No não mundo faz inteiro, sentido você rotular uma pessoa de alguma coisa só pelo jeito que ela parece. Esse é o lance. Muita gente chega na Europa e tem uma aparência mais caucasiana e são obrigados a ouvir coisas do tipo, mas você não tem cara de brasileira. Não, Ou sabe, de sabe uma parada que brasileiro. é um absurdo? Tipo, porra! Não, sabe uma parada que é absurdo? O que é cara de brasileiro? Quando você chega pra uma pessoa que não entende nada com nada, aí você fala assim, a pessoa, porque na África só tem negro. Aí você fala, não, mas Não. a África do Sul é cheio de branco. Tem branco na África? Charlize Theron, Não, Tolkien, é verdade, cara. são sul-africanos. Nicholas Courtney. Nicholas Courtney, é verdade. Gente, Cairo. é um absurdo. São coisas assim que você fala, tem que quebrar esse estereótipo. Não é assim. Não existe essa identidade uniforme. Aqui no caso São do Brasil... muitos latinos, a América Latina ela é rica. A América o La- Brasil faz parte da América Latina e não tem uma identidade full Quando latina. eu tava na faculdade, né, A gente eu já comentei isso foi algumas colonizado por Portugal, cara. Não, mas até aí os países latinos foram colonizados pela Espanha. Que são também. dois países diferentes. Então. Não, mas eu digo assim, quando eu tava na faculdade, né, eu devo ter comentado aqui algumas vezes que eu fiz relações internacionais. E eu tinha professores tinha um de comércio exterior e um de geopolítica que eles batiam muito nessa tecla. O brasileiro, não é latino como as pessoas pensam nele. É assim, o Brasil, ele está na América Latina, Sim, economicamente falando. geograficamente. Não, e economicamente falando. Sim. Mas ele não é América Latina. Não. Porque a identidade cultural do brasileiro é brasileira. É única. Porque o primeiro que o nosso país, por ser continental, ele tem uma cultura A gente gigante tem uma própria. caralhada de cultura. Mas A do Sul e a do Nordeste já são diferentes. então, sim, mas tudo gira em torno de cultura nacional. É a cultura brasileira. Sim, sim. A cultura latina, óbvio, não estou falando isso. Nem eles estavam falando isso na faculdade. Mas a cultura de Cuba, a cultura da Argentina são diferentes? São. Mas eles têm culturalmente coisas que ligam ele. Sim. Por exemplo, a língua é uma delas. A língua é uma delas. Pô, o Brasil, ele fala português, ele não fala espanhol. Exato, começa daí. A culinária dos países são mais diferente. próximas. A gente pode até tirar a música. Por exemplo, tá tocando música de Cuba e é muito parecido com música que a gente escuta na Argentina toda vez que a gente foi pra lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o Brasil, ele é América Latina, mas culturalmente falando, ele não deveria ser encaixado como latino lá fora, e sim como brasileiro. A gente tem coisas da cultura brasileira que não se encaixam em coisas latinas at all. Tipo,
quando você vai pro Nordeste, quando É. você vai pra Minas Ó, Gerais. sabe como- São coisas bem diferentes. Sabe uma coisa que eu vejo isso na quando você prática? pensa em São Paulo, é pior ainda, porque São Paulo teve vários povos vindo pra cá. multiétnico, Pra citar dois, Japonês, italiano árabe. e japonês. E árabe pra caramba também. E coreano, Então, e chinês. E essas culturas se misturaram de uma forma que criou uma identidade completamente única brasileira. e diferente. É. É uma das identidades brasileiras, Exato, tem várias, exato. né? Ó, quer ver uma que eu tiro isso na prática? No trabalho, a gente lida muito com o pessoal de Latinoamérica, né? E aí, às vezes, tem reuniões aqui no Brasil e vem representantes de várias. Eu já tive em reuniões que, assim, o cara que era do México, tava um do México, um da Colômbia, e um da Venezuela e um da Argentina. E um brasileiro, eu, no caso. Aí chegava, um deles falava uma piada, falava um termo, alguma coisa, todos eles riam. E eu não sacava. Claro que não. E aí eu perguntei É outra pra um língua. amigo meu do trabalho que é brasileiro, aí eu falei, você sacou? Ele falou, não entendi. E aí, ou seja, eles... Tem coisas que se comunicam e a gente fica meio de fora. A gente tipo fica de primo, fora. o primo diferentão. A gente é o primo diferentão da América Latina. o brasileiro. É isso mesmo. É. É aquele cara esquisito ali, não entende muito bem. Não fala a língua, Não né? fala a língua, herol, assim. Então, assim, É. tem tudo isso. Você vê os atores brasileiros que vão pra Hollywood, geralmente são estereotipados como latinos. A Sônia Braga, Sônia Braga. no universo Marvel, ela faz a mãe de uma latina, da enfermeira da lá. noite, É. Então, assim... a gente tem o Santorão, né? É. Se bem que o Santorão, ele faz bastante brasileiro. Até que ele faz bastante. Ainda bem, né? Em Lost, ele fez um brasileiro que era muito zoado, cara. Ele fez brasileiro. Mas ele fez os Xerxes também, em 300. Então, assim, é muito legal a série tocar nesses temas de uma forma leve, divertida, mas ao mesmo tempo Dando aquela alfinetada, né? de uma forma muito... Sutil. Não, mas que mostra que, ó, gente, a gente tem que falar sobre essas questões. Sim. Cara. Essas questões têm que ser discutidas ainda mais no contexto político americano Atual. de hoje. Sim. Do Trump. O próprio de fato... separar a família, de fazer barreira, ser maluco, fazer um muro. O próprio Maluquice. fato de ter o episódio que trata sobre a abuelita tirar a cidadania para poder votar e isso ser importante. É o lance do voto, né? Exatamente. É o lance de você contar como cidadão. Exato. Né? Aqui a gente fala que tem que falar mesmo, bater na tecla mesmo, porque a gente tá, né, lá fora do Trump, mas a gente tem que lembrar que esse ano tem ano de eleição também aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Né? E se a gente deixar correr muito frouxo, talvez aconteça coisa, não vou citar nome, tá complicado. mas talvez aconteça coisas piores, ou iguais ou piores aqui, né? Então, vocês viram o debate Na verdade, essa semana agora passada o e mundo foi foda. todo, ele tá meio maluco. A Theresa May lá na meio maluco, Inglaterra tá tá foda. meio maluca também, a Olha Theresa só que May. piada, hein? Que orgulho que eu tenho. Nossa, eu estou realizado como marido. Que orgulho. As coisas estão mudando, né? As coisas estão mudando de uma forma, assim... Ruim. Parece que a gente tá regredindo umas Então, coisas. a gente tem, por isso, Ao justamente, mesmo tempo que estamos progredindo em outras, né? Tipo, mas a gente tem que ficar muito ligado pra não deixar essas regressões superarem, né? Passarem por cima de todos os avanços que a gente tem feito. E eu Por acho exemplo, que se a essa gente se a gente série, deixa um cara... ela faz um trabalho enorme nisso. Tem Não, que ter, justamente tem que ser porque, falado. Porque se a gente deixa um cara, um maluco preconceituoso, que é racista, é machista, é contra gay, é contra um louco foda, tomar o poder, todo o progresso que a gente fez nesses últimos anos cai por terra, né? Exato, Então, fiquem ligados, né? exato. Sempre importante abrir esses parênteses. Não vamos dar passos para trás, não dar passos para frente. Sim, vamos ser como o Under a Time, que dá muitos Um passos pra dia frente. de cada vez. Um dia de cada vez, exatamente. É isso aí. Cara, que série boa, que série boa. que delícia. Eu acho que se vocês querem um fechamento digno pra esse nosso Off Topcast, é justamente esse, cara. Se você não assistiu o Under a Time, primeiramente, desculpe todos os spoilers. Segundamente, vá assistir, cara. Acho Vale que muito a as pena. cenas da abuelita dançando no café Ela da manhã. rouba a cena, ela rouba a cena. Não, ela é a personagem principal. Açúcar! Açúcar! Então, vamos... Né, é um Off-Topcast, a gente não vai dar notas de doutor, né? Porque não porque é afinal assunto. das contas- Porém, acho que tem que dar uma nota. Então, assim, Ai, meu Thaís, Deus. Ai, meu Deus. numa nota aí... Qual que é a escala? Calma. Ai, meu Deus do céu. De uma nota Ai. aí de 1 a 10 xícaras de café Ô, delícia. servidas por abuelita. Puta merda. Que nota você daria aí pra Under a Time
e por quê e qual suas considerações finais sobre essa série? Posso falar? Pode falar. 10 xícaras de café. 10 xícaras de café de Abuelita. Primeiro que eu amo café. Sim. Segundo que o café da Abuelita deve ser uma delícia, Não, porque e ela passa- é café forte, não é café americano. Não, é não é café aquela água latino. suja. Não é aquela água suja, cara. Que delícia, cara. E ela, sabe que maneira, ela bota o açúcar junto um pouquinho, mexe e depois bota dentro. Ela tem os precisa fazer truques, isso. os É, truques é verdade. dela. Seu café é muito bom, É que mas eu não você faço precisa na cafeteira italiana. Expresso, né? é. Você a faz italiana. no coador. É, eu faço Não, no então, coador. expresso. Eu faço do jeito mineiro. É verdade. Mineiro. Olha aí. Tá, Queijo mas e aí? Minas. 10 xícaras por 4. Por quê? Vamos lá. Voltando aí no panorama de séries que temos hoje em dia, a gente não tem uma série que toque em temas latinos full, total. Porque, por exemplo, a gente tem Orange is the New Black, tem as latinas, mas tem as negras, tem as brancas, tem isso, tem aquilo. One Day at a Time Mas é de full latino. E Full, um canadense. Full. Ah, tem o canadense. E tem o canadense, tadinho. Mas é Tadinho isso. nada. É isso, tipo, a série perpassa a questão da latina de um jeito que não é chato, É. que não tá enfiando goela abaixo. Não, e não é um monte de estereótipo, né? Não chato. é estereótipo Assim, de jeito nenhum. Vamos lá, a abuelita ela é um pouco estereótipo, mas o lance é assim. Mas até não ela é, surpreende. Não é tudo estereótipo o tempo todo de uma forma estereotipada. Eu não sei se eu tô me fazendo claro. E outra, né? Tem aquela coisa do dia a dia, de situações comuns, de situações que milhões de famílias americanas, latinas, que estão morando nos Estados Unidos e que são descendentes de latinos, seja México, Ou são Cuba, latinos Porto Rico, o caralho, que o parta, eles se veem representados nessa série, Sim. nessas situações. Sim. Provavelmente essas situações acontecem na vida deles no dia a dia. Sim. E eu acho que é muito poderoso você mostrar essas situações na ficção. Sim. Muito mais do que pegar um filme grandioso e falar sobre um tema grandioso. Não, ela é só uma imigrante. Ela não é a imigrante mais famosa. Não, é o dia a dia, é a família. Ela é um cada Ela é um um de de nós. nós, ela é cada um de nós. Então, assim, é muito gostoso. E, cara, essa coisa de trazer todos esses temas à tona é importantíssimo. Sim. E é feito de uma forma leve, principalmente. Cara, você aprende muito mais no riso do que na porrada. do que na porrada. Você está sendo introduzido a esses conceitos de uma forma leve, gostosa, divertida, entendeu? Sim. Não tem o que falar. Eu amo sitcom, eu amo o formato sitcom. Sim. Dr. Who devia ser um sitcom. Não devia não. Tô Não brincando. viaja. Maluquice. Tô brincando. A não ser que a gente tivesse um... Olha aí. Ah lá, tá vendo? Podia ter um sitcom em Gallifrey. Caralho, ia adorar. Tipo, não é, e de novo, não é Rassilon, não é Honey, não é... Ô, BBC, contrata Baleade. nós aqui, não, ó. é tipo, uma família... Galifreyana. Galifreyana. E não é o Senhor do Tempo, é o Não. Galifreyano ali da Quitanda. Isso. É, o seu Toruso, que é Isso. o carinha ali da venda O primo do da Borusa. Cidade Baixa. Que é o primo do Boruso, que não é famoso. Mas ele não é. É ele, a mulher dele, É o o primo filho dele distante e lá, a ninguém- sogra dele que mora com ele. Isso, pronto. Pô, BBC, Olha, Contrate, contrata nós. estamos trabalhando. Vamos trabalhar nesses plots. É isso, sabe? Sitcom é um formato muito bom e pra mim não tem pra ninguém. Olha aí. Fred Pavão, 1 a 10 xícaras de café cubano delicioso. Passado ali por Abuelita. Por Abuelita. Cara, eu dou 10 também, cara. Essa série é muito maneira. Essa, assim, eu 10 não vou... de 10, média 10. Média 10. Eu não vou nem me alongar muito, porque você falou tudo que eu tinha pra falar mesmo, mas justamente, cara, a série, pra mim, eu comentei isso no começo do podcast e repito agora, ela é o oásis nesse deserto que a gente tava de sitcom. Sim. Leve, assim. Eu sinto falta de uma boa série de comédia, Leve, assim, pra ver. gostosinha, a né? última que eu acho que a gente teve, cara, tinha sido ali... teve o Grace and Frank, né? Mas ele é dessa leva de agora. Tinha sido How I Met Your Mother, que já tem muito tempo. Já faz um tempinho que acabou, faz anos que acabou. Entendeu? Né? Então é Eu tava gostoso. sentindo falta. Sim. Eu gosto de ver, por exemplo, agora comecei finalmente, um pouco atrasado, a ver o Game of Thrones aí. Mas é uma série Atrasado nada, tá chegando a última temporada, tá na hora de correr atrás tô mesmo. correndo atrás. Mas, tipo, cara, é uma série gigantesca, um negócio Épica. épico. Só que, assim como eu gosto do épico, assim como eu gosto de Doctor Who me jogando sci-fi assim na cara o tempo todo, eu gosto de um negócio mais simples, assim, Sim. mas pra sentar... Chegou do trabalho, você quer só ver um negócio engraçado. Esvazia Chega, a cabeça. faz um sanduíche, Relaxar. bota no Data Time e Isso. curte, sabe? Nossa, Puta, delícia, cara. é Melhor maravilhoso, coisa. 10 de 10, fácil, cara. Fácil. Então, média 10 pra essa série-zona da porra. É isso que aí. é One Day at a Time. E, como sempre, a gente quer saber aí as considerações de vocês que pediram tanto pra gente falar sobre essa série, né?
tem aí, né, os nossos apoiadores, dependendo aí de quem é quem, pode, né, dependendo do quanto você... seu nível, né? Do qual o seu nível de apoio, você pode decidir os temas. Mas esse é um tema que, cara, é um tema que vocês estavam pedindo há tanto tempo. Todo mundo pediu, muita gente pediu esse tema, Então, muita gente mesmo. A gente quer saber justamente as considerações de vocês que pediram tanto pra gente falar de Umbrella Time, convenceram a gente a ver, inclusive, muito obrigado. Muito Então, obrigado. Para isso, para saber aí este caminho, essa carta que vem pra gente, você precisa do e-mail do Dr. Who Brasil, que é o podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também nossas outras redes sociais, óbvio, temos várias. Assim como o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o facebook.com/drwhobrasil. o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o pássaro cubano, que vem ali, vem como? Vem bailando ali, bebendo um cafezinho com charuto e rum. Exatamente. Que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o twitter.com/drwhobrasil. Temos também, óbvio, né? Estamos aí presentes em várias redes sociais. Várias. A gente costuma dizer que todas somos nós, mas é sempre bom deixar claro quais são nossas mesmo. Então, nós temos Facebook, nós temos Twitter, nós temos o Instagram, que é o nosso instagram.com/Dr. Who Brasil, onde a gente faz nossos stories, a gente bota nossas coisas ali. A gente foi na Bienal, tiramos fotos legais lá. O 3G tava meio ruim, mas botamos lá. O 3G tava ruim. Temos também o nosso canal do YouTube que está parado, mas esperamos que um dia ele volte, porque é o youtube.com/Dr. Who Brasil. Temos também o nosso grupo do Instagram, o nosso grupo do Telegram, que está bombando, como sempre, cada dia. Muitas pessoas novas, galera batendo papo até de madrugada. Tá batendo quase 300 pessoas. Pois é, pra você entrar lá, é só você entrar em t.me/Dr. Who Brasil. Temos nossa lojinha, nossa tienda de camisetas, de t-shirts. De t-shirts, que é a nossa lojinha do Vandal, que é vandal.com.br/artista/Dr.Who-Brasil. Lá tem várias estampas legais. Se você quiser comprar alguma tá sempre aí, sendo atualizado, com estampas novas. Exatamente. Então, se você tá aí defasado de camisa do Dr. Who, sempre bacana você ir lá e ver se tem alguma que você queira. Sim. E temos também uma coisa que aí é muito importante, que é o nosso Apoia-se. Que é graças ao Apoia-se e graças ao nosso hall de companions apoiadores maravilhosos, sim, que nós estamos podendo trazer pra vocês 2 podcasts por semana. Esse é o primeiro, terça-feira, esse é um podcast. Olha aí. Que loucura, que coisa maravilhosa. E você acha que é só essa terça? É pra sempre. É pra sempre, cara. Sabe por quê? Porque essas pessoas todo mês estão deixando um dinheirinho lá pra gente, que ajuda a gente a manter um servidor melhor que o melhor. Mais porque robusto, né? Por conta, antes era pra melhorar, agora a gente deu 2 upgrades pra poder caber 2 podcasts por semana. Sucesso. Sem cair. E tem outras metas pra gente bater. E pra gente bater nossas metas, a gente precisa sempre da colaboração de vocês, se isso não for quebrar as pernas de ninguém. Porque a gente sempre fala, gente, pelo amor de Deus, colabore se isso for desfalcar a sua casa. Exatamente. Agora, se você puder e você quiser, você pode fazer parte aí desse hall de membros. A partir de 5 reais já pode começar a apoiar. Exatamente. E entrar pra esse hall que tem já muitas pessoas, que eu vou perder a conta aqui, mas eu vou começar a falar o primeiro nome, que é Bibiana Rossi, Mariana Mais Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Luiz Gustavo Sodré Souza, Telo Caetano, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Bruno Pereira Trajano, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, @CBVictor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira e Duda Saturno. Pois é, cara, essa galera maravilhosa são os lindos, são nossos lindos. Vocês são nossos lindos também, mas eles são os nossos companions que estão lá no grupinho fechadinho ali, fechado do Telegram que eles têm. Quando você se torna apoiador, dependendo do tanto que você apoia, você ganha acesso ao grupo exclusivo, você ganha artes exclusivas, você ganha acesso a lives, que vamos já, como agora, pro mês de agora, já tô finalizando o mês, já vamos ter começar live. A ter lives. Então, assim, cara, muito obrigado pra todos vocês que ajudaram o nosso site a ficar cada vez melhor. Pra vocês que, se você não tem como ajudar monetariamente falando, como foram essas pessoas, você pode sempre ajudar com o seu compartilhamento. Se você gosta de Umbrella Time, por exemplo, que é o tema de hoje, e você quer apresentar para algum amigo, ou esse amigo que você conhece já viu tudo e ele precisa de gente pra falar e você só tem um ou outro, mostra esse podcast pra tá ele. Aí, e aí faz ele mostrar pra outra pessoa. Se você é um dos nossos assinantes aí no iTunes, uma coisa que a gente sempre gosta de falar, é importante o quê? Deixa suas estrelinhas lá, por quê? Porque se a gente tem muitas estrelinhas, nossa relevância aumenta lá. Se tem comentário, então aumenta mais ainda. Melhor ainda. Por quê? Porque aí, com a relevância da BRCast alta lá no iTunes,
mais pessoas conhecem Doctor Who e mais pessoas conhecem outras coisas por conta do Off Topcast também. Exato. Né? Já tratamos de vários temas legais por Já aqui. falamos de Viking, já falamos de filmes maravilhosos, como de Questão de Tempo, exatamente. Attack the Block. Attack the Block com a Jodie Whittaker. A gente fez um especial de Halloween maravilhoso no ano passado também, Sim, tá bem já legal. falamos de Rick and Morty. É mesmo, tem várias coisas legais. Então, assim, é sempre importante você deixar sua notinha lá, você se inscrever no feed, porque aí chega na hora pra você. Se você não é usuário de iTunes, não tem problema, você pode aí assinar pelo nosso feed regular, usando o Google Podcast, ou usando o Podbean, ou o agregador que você achar melhor. Exatamente. No mais, é isso. É isso. Fico muito feliz de poder dizer que não voltamos semana que vem, mas sim voltamos sexta-feira. Esta semana ainda. Sim, deixamos aí em aberto o tema. Que gostoso. Vocês querem o quê? Vocês querem Dalek Invasion on Earth? Vocês querem episódios de Lifin? Ou vocês querem o segundo episódio de Torture? Exatamente. Tá na mão de vocês, gente. Decidirem. Manda e-mail. Manda e-mail, manda mensagem no Telegram. E-mail é importante. A gente gosta de e-mail porque a gente pode ler na nossa sessão de É e-mail. porque o e-mail dá espaço pra você elaborar as coisas Sim, melhor, sim. entendeu? E sempre, né, mande pra gente sua opinião sobre essa série maravilhosa e outras sugestões de séries pra gente tratar no Off Topcast. No Off Topcast, já tem bastante gente pedindo algumas coisas, a gente anota, mas manda aí, sempre manda sugestão, porque a gente, ainda mais agora que vai ser 2 podcasts por semana, vai dar pra tratar de mais temas ainda, Exatamente. né? Tanto dentro quanto fora de Doctor Who. Sim. Como eu tava falando, mas é isso. Sexta-feira a gente se vê aí com um tema novo de Doctor Who dessa vez, não Off Topic. Exato. E é isso. Fiquem com Deus. Vayan con Dios. Vayan con Dios. Y hasta luego. Hasta luego. Tchau, tchau.